Seja bem-vindo ao Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração, engenharia e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Alexandre Barbosa, a gente estava brincando aqui, né, falando sobrenome, mais conhecido como Barbosa aqui no grupo, e faço parte da Live em Casa, uma empresa do Grupo SR. Hoje a conversa está bem legal. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A gente vai conversar aqui com um especialista, além de músico, porque o cara toca um monte de coisa, né? No final aqui a gente vai pegar o violão ali e tocar uma musiquinha para vocês também. Hoje a gente está com o Rafael Aranha. É engenheiro eletricista e analista de informação na Legrand, que para mim era Piau Legrand, mas é Legrand. Vamos esclarecer, né? Vamos esclarecer. Rafa, seja bem-vindo ao Vértice Cast. Se apresente aí. Perfeito. E conte um pouquinho da história da Legrand. Porque até ainda agora eu chamava só de Piau Legrand. Piau Legrand, né? Vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Peço de antemão desculpa, eu sou a garganta que está meio ruim nesse período. Tipo, a garganta tá ruim, aí você tosse. É emoção também de estar aqui. Muito obrigado. Então, meu nome é Rafael Aranha, faço parte da equipe da formação da Legrand. Esse trabalho que eu executo, no Brasil somos 3, então eu cuido da região centro-oeste e norte, então de vez em quando a gente vai lá para Manaus, Belém, vai rodando, mas especificamente eu moro em Goiânia, a gente até brinca que até o descantor sertanejo. Eu vou lá na esquina de casa, eu dou uma bicuda na árvore, que é umas 10 duplas sertanejas. O negócio é impressionante. Eu tenho umas composições aqui que então, dá para fazer sertanejo. Vamos pra lá. O negócio é sertanejo. A gente brinca muito com isso. Aí tu é de lá e não gosta de sertanejo, mas, né? Olha que coisa engraçada. Eu, digamos assim, eu nasci em Brasília. Eu sou brasiliense, morei aqui até em 93, depois eu fui para Goiânia, então hoje eu sou um goiano ali, já virei, já tenho... Tu foi lá só para arrumar uma mulher bonita, casar, né? Fazer o quê, né? Meu pai nos levou para lá e a família do meu pai é de lá. Então, hoje eu sou casado, né? Bem casado, graças a Deus, com meus filhos, uma filhinha também, 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina. Vamos lá, crescer e multiplicar, né? Vamos lá. Mas falando um pouquinho agora da Legrand. A Legrand é uma multinacional francesa. E, só aproveitando também, não está atrás das câmeras, que é nossa amiga. A Lari, ela tá de Larissa, telespectadora aqui, ó. Ela também é... E tá gravando ali, tá influência ali, né? Da Legrand também. É Marca nós aí, consultora de vendas aqui. Então, agradecer ela também pela presença aí. Então, voltando. A Legrand é uma multinacional francesa. E então, aqui, nós, onde a Lari fica, que é Brasília, e eu, Goiânia, a gente fica muito nesse esquema de home office, ou tá no cliente. Nosso escritório principal fica em São Paulo. Sim. Nível mundo, a Legrand hoje conta com mais de 230 mil referências de produtos. Então, realmente é difícil eu conhecer de tudo. Referência, você fala SKU? De produtos, 230 mil referências. Mas também as pecinhas, né, cara? As pecinhas para tudo. Rapaz, para montar uma tomada que a gente vai falar aqui, são 3 referências. Então, só por aí já tem noção, né? A gente conta com mais de 34 mil colaboradores no mundo. A Legrand tem uma característica muito grande de investimento. Então, 10% de tudo aquilo que ela arrecada no mundo, ela aplica em investimento, em desenvolvimento, pesquisa. Por quê? A Legrand tem algo na sua natureza, de sempre estar na vanguarda, sempre estar na frente, haja visto os produtos de interruptores que ela traz, em todos os produtos que ela tem. Quando a Legrand ela se propõe a comprar uma empresa, ela sempre olha como é que está o mercado daquela empresa. Então, ela vai estar ali entre, ou é a primeira, ou aquela que mais vende, ou é a segunda. É uma característica dela. Então, está sempre buscando a liderança e o desenvolvimento. Sim. Então, ainda respondendo a tua pergunta, né, do que é a Piau. Então, o que acontece? No Brasil, a Legrand ela tem várias empresas que foram sendo adquiridas ao longo do tempo. Então, como se fosse um guarda-chuva, a Legrand está ali cobrindo tudo e todas essas empresas estão por baixo. Alguma marca ou outra, é claro que às vezes fica com um nome um pouco menor. Acaba aparecendo mais forte Legrand. Outras, pelo contrário. Como o nome é forte, a gente não tira. Tanto é que algumas pessoas ficam sem saber que é Legrand. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui da nossa fala. Então, a gente começa aqui pela Piau. O que acontece? A Piau é a empresa de interruptores de tomadas voltada no mercado nacional. Foi a primeira empresa que a Legrand comprou fora da Europa. Só para você ver a importância que já se tinha nesse mercado. Brasil? A Piau é brasileira. Né? Então, a Legrand veio e adquiriu em 1975. Só para você ter ideia, a Piau foi a primeira que trouxe todo esse sistema que a gente utiliza hoje em interruptores de tomadas. Então, ela trouxe essa concepção de modular, então, de novo, a vanguarda, estando na frente, estão sempre buscando isso. Depois, em 89, comprou a Bitsino. Só que para quem é arquiteto, designer, que já é da área,
Vai falar assim, mas Biticino é uma marca italiana. Sim, mas o que acontece? Quando a Legrand comprou a Biticino, já havia no Brasil uma fábrica da Biticino, então ela foi incorporada. Então fala-se que adentrou-se também no Brasil por intermédio da Biticino. Sim. Depois, em 99, um pedacinho da Lorenzetti. Lorenzetti chuveiro mesmo, que todo mundo tem em casa. É mesmo, comprou cara. um pedacinho dela. Qual esse pedacinho que a Legrand comprou? Que tinha disjuntores, interruptores e tomadas. Então, lá antes de 99, ou até 99, a Lorenzetti tinha esse departamento. Vou entregar a minha idade, cara. Ah. Eu já vi nas empresas que eu trabalhei a parte de interruptores da Lorenzetti e tal. Então, é que aí chamava a Legrand, Zuli. Aí a Legrand foi e fez aquisição. Então, pegou esse departamento. Então, a parte de chuveiros nunca foi da Legrand. Só que a Lorenzetti, hoje, é o que eu comentei agora há pouco, é um nome que a gente quase não utiliza mais. Então, por exemplo, tinha fita isolante, vinha lá na embalagem Lorenzetti. Hoje já está vindo Legrand. Porque é um nome que já está ficando um pouco para trás ali, o que é natural, né? Depois a gente comprou em 2006 a Semar, que está lá no sul, Caxias do Sul, teve todo esse problema lá no sul, mas como Caxias do Sul é uma região mais alta, então não foi tanto afetado em questões da chuva. Então hoje a fábrica de interruptores e tomadas está lá, parte de quadros que vem como Semar, tudo está lá, né, em de todas as linhas que... Nessas linhas nacionais, todas ficam ali, né? Depois não é todo mundo que conhece, que chama-se SMS. A gente comprou em 2012. SMS, pô, todo mundo usava, fala que né? É mensagem celular, né? E é uma coisa que muita gente fala, a gente está dando treinamento, SMS, celular, mensagem, não. E o brasileiro manda muito, porque é o segundo maior país que envia zap, né? Eu até brinco, a gente fala assim, gente, o telefone, caso você não saiba, ele ainda liga. Ele ainda liga. Ele foi inventado para ligar, porque ninguém usa essa função hoje mais. Esquece que tem essa função. Então, a SMS é parte no break estabilizadores. Nós somos referência no mercado, a gente é líder. Então, é uma empresa muito forte. Essa empresa, como ela é muito forte, a Legrand não tirou o nome dela. Então, tanto é que muita gente nem sabe que a SMS é da Legrand, mas lá na embalagem está escrito Legrand, tal. Então, é um nome muito forte, a SMS em si. A gente também tem a HDL, foi até um pouco antes, que é em 2008. Então, hoje, tanto a HDL quanto a SMS estão lá em Manaus, a fábrica. Então, a SMS são os no-break estabilizadores. A gente agora teve uma mudança, um lançamento, produtos maravilhosos, realmente fantásticos, produtos que chamam muita atenção. E a HDL, que é a parte de interfonia, então aquela pessoa que vai nos apartamentos, residência, então focado nesse público. A gente também houve uma mudança agora. Foi até junto com a SMS, a gente repaginou os produtos que eram realmente muito diferenciados, com a beleza ali, com um design bastante chamativo. Isso é algo que agrega valor. Em 2014, a Daneva, que é parte de extensões, cordões prolongadores, até em supermercado a gente acha ali Daneva. Então, esse é mais comum do dia a dia, né? Então, todo mundo deve ter uma extensãozinha em casa, provavelmente vai ser Daneva, um produto de boa qualidade. A gente vende aqui também. Então, fantástico. E, por fim, agora em 2023, em fevereiro de 2023, foi a última aquisição da Legrand no Brasil, que foi a Clamper. Não sei se todos conhecem. A Clamper é uma fábrica que fica ali em Belo Horizonte. Na verdade, fica entre Belo Horizonte e o Confins, que é o aeroporto de Belo Horizonte. O aeroporto de Belo Horizonte não é em Belo Horizonte, é em Confins. Sim. Então, quando você for fazendo trafegando nesse caminho, logo você vai ver assim, lado direito, a fábrica da SMS, a fábrica da Clamper. O que é a Clamper? É líder no mercado no que diz respeito à venda de DPS. Mas o que é DPS? Dispositivo de proteção contra surto. Aquele equipamento que a gente utiliza na residência para proteger contra variações de tensões elevadas que vêm do lado externo da nossa casa para a parte interna. Seja um raio, quando o condutor encosta no outro, uma árvore encosta ali no cabo de alta tensão, vai ter uma elevação muito grande de tensão. O que acontece? Você vai mitigar isso para não que haja problemas dentro da casa. Os equipamentos. O DPS entra nesse mercado. Então, hoje é líder na América Latina, digamos assim. Realmente, que legal. A gente vê um movimento de construção de ecossistema com essas aquisições. Com certeza. Então, esse é o objetivo. Você vai abraçando o ecossistema quase que inteiro. Exato. Aí agora. Só para aproveitar essa fala sua, a Legrand hoje ela é líder mundial na venda de interruptores e tomadas. Então, de aproximadamente cada 5 interruptores de tomadas vendidos no mundo, aproximadamente 3 saem da fábrica Legrand. É por isso que a Lari só está bebendo vinho italiano. Só italiano. Tá, graças a Deus as vendas estão caminhando, estão indo bem. Ela está rindo ali, ninguém está vendo, mas ela está ali rindo, falando assim, não. O vinho sim.
Então, isso é um pouco de Legrand no Brasil. Então, fora as outras aquisições que vão ocorrendo, a parte de cabeamento estruturado, VDI, que é voz, dados, imagem, Legrand também. Tu acha vem que essas muito forte. aquisições, além de pensar no ecossistema, porque, cara, Claro. as empresas pensam nisso, né? De cada vez mais construir isso e abraçar... Um nicho, é um nicho. Abraçar um nicho específico. A gente está falando da residência e tal, né? Exatamente. Tu acha também que esse movimento é muito de abraçar a cultura do país que está inserido? Porque tomada não é igual em todo lugar, né? Não, ainda mais que a gente tem uma norma E específica aí, no Brasil. exatamente. Pensando queria entrar especificamente nisso. em tomada. Aham. Quando a gente vai para os mercados, cada mercado ele enxerga a característica do interruptor de tomada de maneira diferente. Estou falando na parte de design. Quando a gente vê que esse programa de construção residencial, que mostra muitas casas americanas, a gente vê que a concepção de tomada, totalmente é diferente. bem robusta, aquela coisa, plá, nem faz aquela barulheira. Na Europa já é um outro padrão, diferente, até porque toda a parte de arquitetura, design é muito forte na Europa. Quando a gente chega no Brasil, não, já é uma pegada bem diferente. Então, as linhas, pode ser algumas mais complexas, outras mais simples, outras são várias belezas, porque também o povo brasileiro tem essa variação cultural muito grande. Então, você pega desde tonalidades diferentes de placas, formatos de placas diferentes, e aí volta aquilo que eu comentei no início. A Legrand está sempre na frente. E uma das linhas mais copiadas do mercado são as linhas da Legrand. Então, você vai ver várias outras Ou seja, está marcas funcionando, que pô, a está estratégia. funcionando. Está sendo copiado. E é interessante isso, porque quando a gente pega, por exemplo, uma linha nossa que chama-se Piau Plus Mais. Eu acho que tem aí a imagem dela, depois vai estar mostrando aí Wesley, da Piau coloca Plus pra Mais. gente aí. Essa é a linha que a gente mais vende no Brasil. Essa é a linha que eu já vocês- usei e tal. É uma Hoje linha- eu não uso mais, entendeu? Estou usando da concorrência porque a Meu Lari Deus do não céu. está me dando desconto. Não está dando aí. desconto, né? Então, olha que interessante. Essa linha, aí é onde entra as características da Legrand. Ela foi lançada em 2018. Essa linha ela é a evolução da Piau Plus. Evolução da Porque Piau Plus. é uma linha, Exatamente. eu acho que de custo-benefício interessante Perfeito. e muito bonita também. Muito bonita. Sim. E aí, tanto é que é como se fosse um Gol G4 e um Gol G5. Ah, Então legal, a gente legal. fez a evolução. Tanto é que a nomenclatura Mas da vem linha com roda mesmo. esse aí, né? Esse Você aí, tem que comprar. Nossa Senhora. Olha como é que funciona a Legrand nesse aspecto de design. Essa linha ela foi lançada aqui no Brasil, obviamente, mercado nacional, em 2018. Em Sim. junho e julho de 2018. Onde que foi concebida todo o design dela? No grupo da Itália. Então, a Legrand tem um grupo na Itália, chama Milka, que é responsável De desenvolvimento. desenvolvimento. Então, Que chama os- atende o mundo que inteiro. atende o mundo inteiro. Então, vem para o Brasil, conversa com os eletricistas, os arquitetos, profissionais da área, o usuário final e chegou nessa concepção de produto. Hoje, ou seja, 5 anos depois, aí, 6 anos, já está sendo copiada. A gente não vai falar marca por questão de ética, eu acho que, mas você já vê marcas no vamos mercado. dedurar, pô. Não, Vamos não. dedurar. Já vê marcas no mercado copiando características dessa linha. É o que você falou, dá certo. Sim. Então, a Legrand, por essa característica de ter um design, ter uma equipe focada, desenvolvimento, que eu falei lá no início dos 10%, Os 10%. então ela sempre traz um produto que está ali na frente. A gente tem a Arteol. Eu estava dando um treinamento uma vez no cliente, a Arteol foi lançada em 2001. Olha só, nós estamos em 2024. Caramba. Então, vamos supor, 24 anos. A linha é a mesma. Aí as pessoas falam assim, mas isso é bom ou ruim? Aí eu falei assim, imagine você lançar um produto há 24 anos e ele ainda continuar. Ou seja, acertar a mão. É que nem... Não é raro no produto. Ele, até hoje, ele é atemporal. É o pensamento que eu tenho quando eu vou escolher livro para ler, É por isso. exemplo. Tu vai ler o da modinha ou tu vai ler um livro que está aí há 50, 100 anos Perfeito. e ainda continua. Música, que a gente gosta de música. Sim. Vai ter música que daqui a um ano ninguém se lembra. Daqui a um mês. Mas tem música que tem 50 anos. Por Claudinho Bochecha eu lembro, cara, era bom, né, velho? Apesar que fica as músicas chicletes, né? Mas a gente vai parar para pensar isso. Então, Sim. tá 24 anos no mercado a linha, atende o mundo inteiro e tá aí. O que mudou? Cor. Sim. Mudou a cor. Porque aí é a característica do momento, a percepção. Sim. A cor mudou, mas aquela essência da linha é a mesma. A placa Você é a vai mesma. evoluindo em algum aspecto, mas é isso. A essência A precisa essência é a ficar. mesma. Então, Rafa, até a gente acabou entrando em linha aqui. é, Eu acho que é um passo um pouquinho mais para frente Foi que eu que a queria gente- entrar nesses detalhes, porque nesse ponto aqui, eu acho que para o cliente e para o vendedor, para o consumidor e para o vendedor de uma loja, até para compra na internet, é um desafio, às vezes, Com certeza. montar, Com estruturar certeza. aquilo ali. Eu quero muito falar com você sobre Perfeito. isso. Que é uma dor, por exemplo, do nosso chão de loja, do nosso atendimento no Sim, site sim, e tal. Então, a sim. gente
tem um atendimento humanizado mesmo, porque a gente pensa nessas etapas da construção. E na parte de decoração, porque aqui, por mais funcional que seja, é um elemento decorativo também hoje. É muito utilizado, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Vamos falar da base, perfeito, da fundamentação, da estrutura ali. Tu é um engenheiro eletricista, então tu vai ter propriedade para falar sobre isso. Você comentou de norma. Cara, existe norma para possivelmente para tudo, né? Ali, tanto residencial quanto, né, de prédios e tal, comerciais e tal. Vamos entrar um pouco nisso e principalmente na parte residencial. Perfeito. Quais são os cuidados? Como é que é a estrutura? Como é que é a montagem? Quais são as etapas dessa infraestrutura? Legal. Falando em norma, eu gosto de estar estudando. Hoje ninguém gosta de estudar norma. Só esses doidos da vida, é verdade. A norma mãe hoje, para quem é da instalação elétrica, residencial, vou falar predial porque pegaria como um todo, é a NBR 5410. Então, essa é a bíblia ali de quem é um projetista, a bíblia do engenheiro que está ali e do arquiteto. Eu vou tentar ser o mais amplo possível para não ficar repetindo sempre o arquiteto e design. Então, o profissional. Quando eu falo profissional, como a gente está falando para arquitetos e design, vamos subentender que eu estou falando desse pessoal. O que acontece? Essa norma que está ali gerindo tudo o que tem que ser utilizado. Mas quando a gente fala de NBR 5410, é interessante fazendo um paralelo, por exemplo, com as leis trabalhistas, com as NRs, que são as normas regulamentadoras. A gente tem um Ministério do Trabalho que você vai estar lá indo numa empresa monitorando se aquele NR está sendo cumprido ou não. Seja NR10, todas as 30 e tantas NRs que tem aí. Se não cumpriu, multa e tudo mais. Quando a gente vai para uma NBR, apesar dela existir, infelizmente não tem indo ninguém lá para verificar se está fazendo daquela forma. É ruim isso, porque pode acontecer vários acidentes e tudo mais. Mas ela é um chefe de orientação. Ali é o mínimo que tem que ser seguido. Então, de maneira bem simples. Lá na norma fala que tinha que ter, não vamos aprofundar demais, mas só um exemplo, que eu teria que ter 5 tomadas. Você não vai colocar 4. O mínimo que a norma está pedindo são 5. Se eu quiser colocar 10, tudo bem, mas o mínimo é 5. Então, isso é um norte. O engenheiro ele vem muito embasado com isso. A gente sabe que a arquitetura especificamente, a própria engenharia civil, tem a matéria de instalações elétricas. Já o pessoal de design de interiores não tem. Mas hoje eu vejo, como engenheiro eletricista, nem querendo ficar utilizando muito esse título, que são conhecimentos básicos que eu acho que esses profissionais que estão ali dentro, na residência, lá dentro mesmo, deveriam ter uma noção. Não de sentar e fazer o projeto. Não é isso. Projeto elétrico. Porque às vezes a pessoa está só reformando ali um quarto, está reformando uma cozinha, então ele não vai fazer um projeto elétrico, tudo. Não estou entrando nesses detalhes. Mas por que um arquiteto, um designer não pode ter noção? Quantos metros quadrados tem aqui? Aqui seria interessante, não. Aqui seria necessário ter pelo menos 5 tomadas. Então oriente o seu eletricista, converse com o seu cliente, porque o cliente que está ali, ele não tem obrigação de saber, certo? Ele está recebendo ali a mudança, a transformação do ambiente. E ele só quer ver aquelas coisas bonitas, igual está aqui nesse ambiente. Mas vamos pensar no lugar da tomada, poxa. Onde que eu vou colocar a tomada? Se a norma está pedindo 5, eu não sou eletricista. O eletricista vai passar o cabeamento mais adequado, mas eu vou orientar ele e eu vou orientar o cliente. Acho que fica legal a gente colocar uma tomada aqui. Mas por que não? Porque aqui que seja cozinha. Onde vai ficar o micro-ondas, onde vai ficar o forno. Aqui você pode colocar um celular para carregar. Lá no quarto. Eu vou dar um exemplo simples. Lá em Brasília, lá em Goiânia, eu fui numa obra, a gente não fala o nome, a obra ia ficar, projeto construído, eu perguntei para a engenheira da obra, ia ficar 10 milhões de reais. Poxa, é um baita valor, baita investimento. Né? E aí eu trocando ideia com ela, não era dela. Então, aí eu fui observar o projeto, eu fiquei pasmado, isso deve ter uns 2 anos, não tinha uma tomada USB, uma tomada carregador USB. Eu olhei o quadro de distribuição, eu não sei te falar a marca do disjuntor. Então, assim, poxa, quem está sendo lesado nisso? É uma obra de 10 milhões. Sim. Você tem como colocar produtos bons, não vou ficar citando marcas aqui de disjuntores. Rafa, você tem como colocar um elemento básico. Sim. Para que é um carregador USB? Então, assim, de novo, o cliente, às vezes, não está pensando nisso. Mas eu, como profissional de arquitetura e design, de novo, né, falando, eu posso levar isso para o meu cliente. Sim. Se ele não quer, é uma coisa. Mas eu estou orientando a ele, trazendo algo, olha, isso aqui vai ser legal, vai te ajudar no dia a dia. Poxa, eu não tinha pensado nisso. E aí entra a questão do vendedor.
Porque o vendedor está aqui ali no dia a dia, a pessoa vem, eu quero comprar uma tomada. Pô, bacana. Mas vai colocar onde essa tomada? Vou colocar na cozinha. Então, o que vai ser ligado nela? Então, levar uma tomada de 20 amperes por questão de cuidado, de segurança. Não, vou colocar no quarto, do lado da cama. Então, por que você não leva uma tomada USB? Para quê? E tem, para você poder carregar seu celular. Aí hoje tem 2 tipos, tomada tipo A, tomada tipo C, que são os padrões do mercado. Padrões. Para poder carregar seu celular. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Então, é onde entra o profissional para estar orientando o cliente. Então, eu vejo isso com bons olhos, eu acho que isso é importante. A gente tem muito contato com profissionais. Então, tanto na loja, na Só Reparos, na loja física, quanto na Livem, né? E a gente conversa muito. Perfeito. A gente faz, tem evento direto, a gente acaba fazendo mentoria também com alguns profissionais. E é uma coisa que eu comento bastante essa. A faculdade ela não vai te entregar todo o conhecimento necessário. Eu acho que o fato de ter a matéria lá já é muito... Tá ótimo. Eu acho que é importante. Porque tem outros assuntos que deveriam ter que não tem na grade curricular hoje. E aí eu comento dessa necessidade desses conhecimentos. Eu vou chamar de acessórios, mas que, na verdade, eles são essenciais para o direcionamento, para evitar problema, desafio na obra. Então, assim, o profissional que tem... É a mesma coisa, cara. Quando a gente tá falando com os profissionais, ter esse tipo de conhecimento te traz uma autoridade tão grande para você convencer e ter base para convencer o cliente de fazer algo e de seguir o projeto, porque está embasado, tanto na parte estética lá, né, de cada um, o estilo de arquitetura de cada um, quanto na parte mais técnica. Isso te dá uma autoridade muito grande, que você gera valor, você traz mais valor também, tanto o valor monetário para cobrar do teu projeto e tal. E é a mesma coisa que eu falo, esse tipo de conhecimento precisa ter tanto quanto o conhecimento de negócio, porque o arquiteto é uma empresa. Por mais que às vezes é só ele começa ali só ele, é uma empresa. Então ele precisa saber, precisa saber gerir a parte financeira, vai ter na equipe, precisa saber contratar, precisa saber de processo e tal. E é isso que você falou, seu complemento, desculpa interrompê-lo, mas vem a calhar, para a gente até não fugir disso. Você comentou e aí, de repente, quem está nos ouvindo pode estar vinculando muito isso ao cliente final. A figura ali do arquiteto, design, enfim, do profissional, ao cliente final. Mas eu quero acrescentar aí o profissional da elétrica, que muitas vezes não é nem o engenheiro eletricista, mas o eletricista em si. É que você falou as palavras de propriedade e tudo mais, que eu vejo isso dessa forma. Eu não quero que ninguém seja refém de ninguém. Eu não quero que o arquiteto seja refém do eletricista, nem o eletricista refém do arquiteto. Ali são pares. Sim. Ali está todo mundo com um bem comum, que é deixar o cliente feliz, que é o resultado final da obra. Então, se eu tenho algum conhecimento de elétrica, de novo, eu não vou passar o cabo, mas eu sei conversar, não é nem discutir, eu sei conversar com o eletricista. Olha, aqui vai ser uma tomada de 20 amperes, eu gostaria, vou até usar a palavra exigindo, que seja um condutor de 4 milímetros. Aqui é um chuveiro, eu quero que seja um condutor de 6. Beleza. Por quê? Vai mostrar que você tem um pouco de conhecimento, que você tem segurança. Quando você fala condutor, é o cabo, né? Condutor, o cabo, né? Tá. O cabo flexível. E aí você tem segurança tanto para com o cliente, quanto com o eletricista. Porque a gente sabe que não são todos eletricistas também que têm um conhecimento aprofundado. Não são todos. Não estou querendo desmerecer ninguém, não, mas a verdade é essa. Sim, sim. Então você vai ter bons eletricistas, assim como você tem bons arquitetos ruins em qualquer profissão, design, próprio engenheiro eletricista. Então, se você tem um nível de conhecimento ali para você dialogar, todo mundo sai ganhando. Sim. E a gente, em off aqui, a gente estava conversando e eu trago isso numa experiência que eu tive na minha residência. A gente fez uma reforma lá nos fundos, na cozinha e tal. Tu usou produto da concorrência, né? Não, eu uso Legrand. Isso aí é o Protect Box, o nosso quadro, coloquei lá, rapaz. Fiz quando eu tava tendo a reforma, eu nem tava lá em casa, tava viajando, falei, liguei pra minha esposa, fala pra comprar o Protect Box, tá? Lá comprou, instalou, no dia eu não tava lá na evangelizou a esposa, né? Pelo menos em casa, né? E aí, eu decidi os pontos, vai ser aqui, mas eu fiquei pensando assim, a profissional que orientou a gente, em momento nenhum falou nisso. E eu sou da área, sou da elétrica, e se eu não fosse, quem que ia definir os pontos lá para mim de elétrica? Pode parecer simples, mas eu não acho que é. É o que você falou, agrega valor. Agrega valor no profissional. Imagine o arquiteto vai lá, projeta,
faz a cozinha, a cliente quer uma máquina de lavar louça, e aí no Cadê a projeto não tomada? tem a tomada E para aí? ligar, né? Ela Aí projetou fica a passando tomada, aqueles tá? cabos Projetou e lá o tal. desenho, a figura Exatamente. do forno, do equipamento da lava-louça, mas esqueceu da tomada. Da tomada. Então, E aí? cara, é um conhecimento, nesse caso, mais do que necessário. Básico, né? básico, Ah, básico. Essa é a minha visão. sim. Então, acho que se agrega muito com isso. Legal. E é o que você falou, segurança. Aí a parte da montagem, você é eletricista, mas ele vai estar gerando segurança para você gera para o cliente, ele gera para o cliente, você forma esse triângulo, forma essa Sim. base de conhecimento ali que sai todo mundo ganhando. Legal. E aí vira parceiro. Nas próximas obras você chama ele, e o eletricista te indica e assim por diante, né? Que são bons profissionais, vão crescendo junto. Rafa, e tem etapa dessa construção de infraestrutura? Ah, com certeza. Assim como Então tudo bora na vida passar por essas tem etapas etapa, aí. né? E dentro de cada etapa você pode ir trazendo a curiosidade mesmo. Quais produtos Que a Legrand que a Legrand tem e que a gente deve utilizar na etapa. Claro. Para que seja bem feita, né? Sim, vamos supor que já está toda a estrutura de alvenaria pronta. Tal. Então vamos começar a passar o cabeamento, vai fazer os cortes ali na parede, já está definido todos os pontos. Então a gente chama de infraestrutura ali. A Legrand tem produtos para essa área? Sim. A gente tem os eletrodutos corrugados, que para ficar na parede, para ficar no teto, porque há diferença de peso. Né? Você tem um peso maior no teto do que nas paredes. Então a estrutura do eletroduto é diferente. Então já temos produtos que atendem esse mercado. A gente vai ter Eu que não colocar... uso mesmo? Não. A maioria das pessoas... Assim, vamos lá. Se você vai deixar sobre a laje, tudo bem. Você vai pegar o mesmo eletroduto corrugado que vai na parede. Mas se ela vai ficar num prédio não tem como, né? São laje em cima de laje. Sim. Vai ficar com pressão. Então tem que ter um eletroduto que suporta uma pressão maior. Ah, que interessante, que interessante. Pensando na Legrand, um é amarelo, o outro é laranja. Então a gente fala de leve, o outro é pesado. Então, justamente para ser utilizado em ambientes ou locais, não vou nem falar ambientes, mas em situações ou pontos diferentes. Parede, teto, digamos assim. Então, a gente tem produtos que faz esse atendimento. Aí eu vou colocar os pontos, as caixinhas. A gente também tem as caixinhas 4x2, 4x4. E hoje a gente vê no mercado que tem vários modelos. Então, observar isso, a resistência mecânica. A nossa tem uma resistência diferente do mercado. É importante falar. Espaço. A gente vai chegar depois a falar de automação, mas hoje tem automações residenciais, não entrando naquelas cabeadas, que você necessita ter um espaço maior na caixinha. Então, você tem caixinhas que têm um espaço maior para comportar melhor esses equipamentos e toda a estrutura também da instalação elétrica. Lembrar o que a gente comentou, né? A importância de ter o projeto. Com certeza. E saber o que vai ter especificamente ali. Porque começa na caixinha e passar os eletrodutos. Porque, eu vou colocar uma caixinha de 4x4, de 4x2. O que vai ter aqui? Quantos interruptores? E aí a gente entra num problema muito interessante. A norma NBS 5410 ela está passando por um período de avaliação, porque muito provavelmente o ano que vem ela vai ser atualizada. Então já está... Eu não sei se já foi fechado para a Legrand podia brigar para unificar a tomada no mundo inteiro, entendeu? Isso é complicado. Seria massa. É complicado. São padrões. Aí entra numa discussão que é realmente muito complexa. Imagina otimizar o fluxo de produção no mundo inteiro. Seria ótimo. Seria algo magnífico. Mas a gente não está nesse ponto ainda, né? Conceitos diferentes e tudo mais. Mas aí, voltando à questão que a gente estava falando. Então, a gente tem estrutura para colocar os interruptores de tomada, as caixinhas? Temos. Onde eu vou colocar os disjuntores? Aí vou ter os quadros de comando, que pode ser de plástico, termoplástico, podem ser de metal, dependendo do tamanho, dependendo do ambiente, se é escritório, se é indústria, se é residência. A Legrand também tem material nessa área, que são os nossos quadros QDTN metálico, são os quadros Protect Disjuntor Box, muda por plástico. Área? Sei lá, para o quarto eu vou utilizar pouco equipamento. Vamos lá. Para a cozinha eu tenho equipamentos específicos. Para o banheiro, cara, eu vou utilizar... Eu gosto de banho muito quente. Legal. Eu vou usar um disjuntor diferente. Eu vou tentar diferente. ser bem amplo, porque, né, para facilitar uma compreensão geral. Foi uma pergunta excelente. Então, pensando que primeiramente no disjuntor. A gente tem, de forma geral, 2 tipos de disjuntores pensando em residência. E aí a pergunta pode ser assim, qual que é o melhor? Não é qual que é o melhor ou qual que é o pior. É para que eu vou utilizar, qual que é o ponto. Eu vou te explicar. Quando você pega um disjuntor, vai estar bem na frente dele o número 16, 32, 63. Esse é o número da corrente que ele suporta em condições normais. Quando você está ligando um forno, quando você está lá com o seu chuveiro normal, aquela corrente. Daqui a pouco a gente vai chegar aí no chuveiro. Então, está ali. Vamos supor um disjuntor de 16 amperes. Então, 16 amperes vai estar lá 16.
Do lado, ou abaixo, ou acima do número, vai ter uma letrinha. B de bola ou C de casa. E por que tem essa letrinha? Não sei se você sabia disso. Não sei não. Por que tem essa letrinha? É o tipo de equipamento que eu vou utilizar com o disjuntor. De maneira geral, quando eu tenho a letra B... Então, fazendo a conexão, B, C é o consumo Não. de cada equipamento? Não, olha porque que legal. O equipamento vem aquela etiquetazinha, às Vem. vezes. Eu não Então, sei se... assim, ó, faz muito tempo que eu não compro equipamento. Perfeito, estou achando legal você perguntar, porque vai aglutinar tudo que eu estou respondendo. O mesmo disjuntor de 16 ou 10 amperes tem ele curva B e curva C. O mesmo. Por isso que eu falei, qual que é o melhor? Não é qual que é o melhor, é onde eu vou utilizar. Então, vamos lá. Disjuntor de 10, tinha falado 16, vamos utilizar o de 10. 10 curva B. O que o conceito? Isso não é Rafael, isso não é Legrand, isso é literatura. O que disjuntores de curva B devem ser utilizados? Cargas resistivas. Rafael, não entendi. O que é isso, pô? Chuveiro que aquece. É uma carga que aquece, isso é resistência. Então, o chuveiro utilizaria um disjuntor de curva B de bola. Um forno, um ferro. Onde que eu utilizaria o disjuntor curva C de casa? O no-break, por exemplo, é resistível? O no-break, o que acontece? Ele é um equipamento que está atrelado lá na rede externa. Antes de responder isso, eu vou falar a minha realidade e você vai entender. Vai ficar mais claro. Dá para a gente não perder aqui o raciocínio, mas eu não esqueci a questão do no-break. Curva C são cargas mais indutivas. Rafael, o que é carga indutiva? Motor. Aí você vai falar assim, Rafael, então espera aí, lá na minha casa eu tenho um motor. Tem o motor da geladeira, tem o motor da máquina de lavar, perfeito. Então quer dizer que quando eu vou utilizar um disjuntor para esse equipamento, tem que ser curva C? Necessariamente não. Na minha casa, quando eu comprei, tá lá, todos os disjuntores da minha casa são curva B de bola. Mas você falou que tem motor? Sim, mas são motores pequenos. Quando a gente vai para motores grandes, ou bombas d'água, ou que você vai ter ali um banheiro, motores maiores, que você começa a ligar. Olha que interessante, na hora que você liga o equipamento do disjuntor já desarma, então provavelmente aí você deveria estar mudando a curva do disjuntor. Caramba! O mesmo disjuntor, 10 amperes. Olha que interessante, porque é um detalhe, começa no detalhe. Né? Para tentar facilitar, o que seria isso? Imagine que uma moto e um carro, vou tentar, tem o mesmo peso, assim. Não vou falar em peso, mas uma moto e um carro para facilitar a compreensão. Para você começar a pegar essa moto, que seja a moto mais pesada, aí, que pese 200 kg, para você começar a movimentar, você vai fazer muita pouca força. Força relativa, né? Tem uma pessoa sozinha ali, vai começar a empurrar. Tem 2 meses que eu não estou malhando, então vai fazer muita mais força. Agora imagine o carro, você empurrar um carro. Você faz muita força, não faz? Então imagine isso com um disjuntor. Na hora que você está empurrando, você está fazendo muita força. Aí na hora que o carro começa a andar, o que acontece com a sua força? Diminui. Então pensa lá, a sua força diminuída seria a corrente nominal do disjuntor, seja 10 amperes. Então você está fazendo uma força de 9 amperes, que seja 10 amperes, para empurrar o carro. Mas na hora que você empurrou o carro, você tem que fazer muita força. Então a sua corrente, que nominalmente, naturalmente seria 10, foi para 15, 20. Aí por isso que entra cai. o disjuntor. Aí você tem a curva B e C. Um disjuntor suporta até 3 vezes e o outro até 5 vezes. Mesmo tendo a corrente de 10 amperes. A corrente de 10. Então, às vezes, um disjuntor tem 10 amperes, ele suporta até 20, por questão de segundos e não de... que seja impacto para as pessoas entenderem. Então, ele chega a 20 amperes e não desarma, mas é questão de segundos. E você vai ter o curva C, que chega às vezes 30, 40 e não desarma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nas obras que você anda ou lugares que você vai, quantos profissionais você vê que olha para esse detalhe? Pouquíssimos. Né? Poucos. Passa por um trabalho de conscientização e de educação. E percepção. Do profissional também, né? Então, eu posso utilizar tudo numa casa curva B? Pode. Posso utilizar tudo na casa curva C? Pode, não tem nada que vai falar que não posso. Tu pode fazer qualquer coisa. Então, pode usar, assumir a responsabilidade. Exatamente. Mas se tem esses 2 padrões, é porque tem que ser utilizado da melhor forma possível. Ainda respondendo a tua pergunta. Então, eu dei uma visão primeiro dos disjuntores. Sim. Né? Curva B e C, isso independente. Existem outras curvas, mas para residência vai de B e C. Tem a D, a E, por aí não vamos entrar nesse detalhe, que seria a mesma característica. Agora, pensando em local que eu vou utilizar. A gente pensa da seguinte forma, em distribuição de carga por circuito. Então, pensei em 10 circuitos para
para minha obra, para minha Circuito casa. é o quê? Circuito seria um local onde eu vou ter lâmpadas, que eu vou ter tomadas. Então, isso é um circuito onde eu vou estar ligando o disjuntor. Pronto. Então, cada disjuntor seria um circuito. Como é que eu vou fazer essa divisão? Isso eu falando, tá? Boas práticas. Tentar dividir para que você trabalhe dentro daquilo que o condutor possa suportar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você como leigo, digamos assim. Qual que é a função do disjuntor numa instalação? Pode falar aquilo que vem na tua cabeça. Cortar e abrir a corrente. Mas Energia. Você acha Ligar que e desligar. Ligar e desligar? Você acha que é isso? Uhum. O real objetivo do disjuntor, vou até falar olhando para a câmera, não é proteger equipamento, isso diretamente. Indiretamente, é claro que vai proteger. Mas o principal objetivo do disjuntor é proteger o condutor. Sabia disso? E que é o condutor? Condutor, o cabo. O cabo. O cabo. Você sabia disso? Não. Mas por quê? Ideia. Vamos dar um exemplo. Para mim era ligar, desligar, vamos lá. Cortar a corrente. Primeiro que a norma fala que o disjuntor não pode ser utilizado para ligar e desligar equipamento. Por isso que você tem um interruptor. Você não pode. Vou ligar um equipamento sim. pelo disjuntor. A norma fala que não pode. Você tem que ter algo, uma botoeira, um interruptor. Esse equipamento que foi projetado para desligar. Aí o interruptor faz esse papel. Aí o papel faz... Exatamente. Então, vamos lá. Vou dar o exemplo do chuveiro. Não esqueci, não. Eu tenho lá um chuveiro que está com a corrente de 20 amperes. Chuveiro bem pequenininho, 4.400 watts, antigo. Aí você tem um condutor de 2,5. Digamos que em toda condição perfeita, esse condutor suporte os 20 amperes. Aí você fala assim, nossa, mudei para essa casa, uma casa antiga, eu vou trocar o chuveiro. E o condutor que está lá, de 2,5. Aí você coloca um chuveiro de 6.800, 7.000 watts. A corrente desse chuveiro saiu de 20 amperes para 29, 30, 35 amperes. 35 amperes. Aí o que a pessoa faz? Tô rindo aqui porque... Você está imaginando a cena, né? Aconteceu comigo. Pode falar. Pode falar. Não, eu morava num apartamento e aí eu, troquei o chuveiro e tal, nem lembrei da fiação. E lá ainda é aquele rígido, sabe? O cabeamento, o condutor rígido, né? Só que, para ajudar um pouco mais o circuito, né? O circuito, sei lá, o nome correto, eu fui lá e coloquei um aquecedor, aquele aquecedor versátil. Aí, você tá tomando banho, aí a tua mulher vai lá lavar a mão com água quentinha no inverno, aí, puf, trem caiu. Aí eu tive que chamar para trocar o condutor. E é justamente isso. Porque o que o pessoal... Aí o erro comum que as pessoas fazem. Troquei o chuveiro, aumentou a corrente para 35 amperes, aí a pessoa vai lá, chega lá numa loja, olha, o meu chuveiro tá... Ainda fala assim, o disjuntor caiu. A gente até brinca, ele caiu no chão, quebrou. Né? Tecnicamente a gente fala desarmar, mas a expressão do dia a dia caiu. Tá, tudo bem. Então desarmou o disjuntor. Aí a pessoa faz que não, troca o disjuntor. Só trocar o disjuntor. Então, coloca um disjuntor de 30 amperes. Perfeito. Mas a gente não trocou o condutor. Uma dúvida real mesmo, assim, ó. Eu tenho uma airfryer lá em casa. Uhum. E aí, cara, teve um dia que eu coloquei ela na tomada. Desarmou. E, puf, caiu a energia do apartamento. Aí a questão isso é tudo que sistema tá de segurança? Não, de certa forma, o disjuntor desarmou, gerou segurança. Mas isso que eu vou responder agora vai estar vinculado a isso que nós estamos pensando. Está tudo vinculado às respostas com a pergunta. O que a pessoa faz? Voltando à questão do chuveiro. Eu vou substituir o disjuntor, só que eu não troquei o cabo. E vai fazendo um paralelo com a airfryer. Então, eu tenho um cabo de 2,5, tenho um disjuntor de 30 amperes e digamos que o meu chuveiro vai ficar ali passando 25 amperes. Ou eu tenho um disjuntor de 36, o chuveiro está passando 30. O disjuntor está perfeito com o chuveiro, concorda comigo? O chuveiro sai 30, o disjuntor 36, 32. Legal. E o condutor suporta 20. O que vai acontecer com o condutor? Vai aquecer e pegar fogo. Você pode queimar a instalação elétrica. Então, não é só trocar o disjuntor, é trocar Queima o disjuntor daquela área e ali, o cabo. Né? Ou pode queimar de toda. Dependendo se tiver contato, vai queimando tudo. É por isso que eu falei lá no início, que o disjuntor, ele não protege o equipamento, ele protege o condutor. Porque o que adianta eu colocar um disjuntor de 30 mais um condutor de 20? O condutor vai pegar fogo lá na ponta, o disjuntor nem desarmou. Porque aqui é 30 amperes, ele ainda tem 10 de sobra.
Então, aí é onde entra que eu tenho que saber dimensionar os circuitos. Boas práticas do dia a dia. Tomadas, isso já é norma também. Tomadas que eu sei que eu vou utilizar uma tomada de 20 amperes, que o pessoal fala assim, posso utilizar a tomada de 20 amperes em toda a minha casa? Pode, ninguém vai proibir. A questão Só o custo que é maior também, né? Dependendo, às vezes é quase muito parecido, mas olha o que eu vou falar agora que é o mais importante. A questão é, aquela tomada de 20 amperes que está lá na sala da tua casa, que está lá no quarto, vai receber um equipamento de 20 amperes? Provavelmente não. Concorda comigo? Você vai ligar a televisão, a Sky, vai ligar lá seu celular para carregar, o tablet, vai ser correntes baixas. Agora vamos lá para a cozinha. Você colocou lá todas as tomadas de 20 amperes. De todas aquelas, qual ou quais que você sabe que vai receber um equipamento de 20 amperes? Um forno lá que vai estar dando aí 2.400 watts, 2.800 watts. De repente vai ser um. O que a norma fala? Que aquela tomada que vai estar sendo projetada realmente, especificamente, para ter um equipamento de até 20 amperes, eu tenho que ter um disjuntor exclusivo para ele. Entendi. Olha que interessante. Então, vamos imaginar a cena. Eu tenho seis tomadas lá na cozinha. Uma dessas, estou dando exemplo bem geral, uma dessas eu sei que vai ter um equipamento de 20 amperes. Então, aqui eu teria que ter pelo menos 2 circuitos. Um exclusivo... Quando eu falo de conversão, assim, de 20 amperes, você deu o exemplo do forno. 2.400 watts, né? Exato. É watts, né? Exato. Como que eu converto isso para saber, poxa, esse equipamento aqui tem 1.500 watts. Eu preciso usar uma tomada lá, um módulozinho de tomada de 20. Muito simples. É pegar essa potência, de maneira geral, obviamente, e dividir pela tensão. Então... Pô, isso não é simples, não. Eu não sei nem o que é potência e o que é tensão. Não, mas a potência é o watts. Então, nós damos um exemplo do chuveiro. 4.400 watts e vou dividir pela tensão. Aqui na região nossa centro-oeste, quer dizer, não posso nem falar centro-oeste. Vou falar em Goiás e Brasília, porque Mato Grosso já muda a tensão. Então, você pegou 220. Já é 127 lá. Então, se eu tenho um chuveiro de 4.400, que hoje é difícil a gente encontrar um chuveiro desse, e eu divido por 220, vai dar 20 amperes certinho. Dá 20 amperes certinho. Então, é essa conta. Então, normalmente, mulheres que usam secadores de cabelo, quando você compra a caixa, normalmente você vai ver que a potência deles gira em torno de 2.200. Por quê? Porque vai dar os 10 amperes certinho, que a tomada foi projetada. Legal. Inclusive, uma dica, quer dizer, não é dica, isso é norma. Não se deve, de novo lá, não se deve ligar o chuveiro, a gente está falando muito de chuveiro, não se deve ligar o chuveiro na tomada. Por quê? Por tudo isso que a gente está falando. O que as empresas trazem para o mercado? Tomadas de 10 e 20 amperes. Então, eu coloco lá o chuveiro com plug que vai ser inserido numa tomada de 20, só que meu chuveiro está gerando 35. Vai queimar um dia. Vai queimar, vai torrar. É só questão de tempo. Vai queimar. Mesmo se eu tenho um condutor correto? Mesmo se tem um condutor correto. 20, porque agora é o equipamento aqui que não suporta. O condutor está perfeito, mas o elemento aqui, que é a placa, foi projetada para até 20 amperes. E uma coisa interessante, a gente fala... Mas, cara, se você olhar para uma residência que tem muito equipamento que exige, imagina a quantidade de disjuntor que você precisa, se a gente for olhar para a individualidade. Pergunta top. O que acontece? Vou dar um exemplo para te responder isso. Imagine uma construção vertical que eu tenha lá 10 apartamentos, 100 apartamentos, tudo bem? Um chuveiro para apartamento. Pronto, facilitar a conta. Eu tenho 100 chuveiros. Qual que é a probabilidade de ligar os 100 chuveiros ao mesmo tempo? É muito pouca. Muito pouca. Na pandemia, devia ter uns 60%. As normas, de maneira geral, considera-se que acima de 68 chuveiros, considera-se 20%. Então, resumindo, desses 100 chuveiros, em torno de 20 estarão sendo ligados ao mesmo tempo. Para cada apartamento, isso não faz diferença nenhuma. É seu apartamento, meu apartamento. Eu não estou preocupado se você ligou o chuveiro ou não. Não vou ficar ligando para você, você ligou o chuveiro? Não. Estou falando isso para a gente entender o que está lá fora, que é o transformador. Então, a concessionária de energia, ela vai estar enxergando para esse prédio não 100 chuveiros, vai estar enxergando 20. Entendi. A gente chama isso de demanda. Então, vamos trazer isso para a nossa casa. Eu tenho várias tomadas. O cabo tem uma determinada capacidade de condução de corrente, o disjuntor também. Mas qual que é a probabilidade de eu sobrecarregar todo aquele circuito com a capacidade máxima dele? Entendeu? É baixa.
Então, quando a gente faz alguma merda de pegar uma sim, régua lá. Aí vai colocando, pegar e vai colocando, tudo junto. colocando. Tipo, eu acho que o editor faz isso aqui. Eu vou até conferir. Mas depois. aí a pessoa pergunta assim, às vezes para mim, posso utilizar uma régua? A Legrand vende extensão. Pode. Sim. A questão é saber o que eu vou ligar lá nela. Então, normalmente, essas extensões são projetadas para 10 amperes. Então, eu vou colocar equipamentos lá, cuja corrente somada total não passa de 10 amperes. Wesley, Perfeito. a gente fez merda para ligar a máquina de café, porque a gente abriu com a faquinha desligada a tomada, pelo menos. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Cara, a gente fez isso esses dias para ligar a máquina de café. Eu tenho uma fala, isso é coisa minha. Eu falo o seguinte, que Deus abençoa os bêbados, as criancinhas e os eletricistas. Essas 3 classes são abençoadas. É por isso que nós vivemos bêbado. Porque está sempre abençoado. Porque se a gente for assim, quando a gente começa a falar de eletricidade, é assustador, não é? Sim, e realmente sim, é assustador. Eu falo que a gente tem que não ter medo da eletricidade, a gente tem que respeitar. São coisas totalmente diferentes. Porque quando você tem medo, você enfrenta. Eu tenho medo daquilo ali. Então, você tem que treinar, vai enfrentar. Eu tenho medo de dirigir, vai lá para o psicólogo para perder o medo. Então, o medo você vai enfrentar. Respeito, não. Respeito você, opa, calma lá. Ela está lá, eu estou aqui. Então, a gente tem que respeitar a eletricidade. Essa é a minha visão. Sim. Então, por que eu falo essa fala em relação à questão dos eletricistas? Quando eu pego uma residência, uma pessoa simples, que a gente pega um eletricista, mesmo que tenha um certo conhecimento ou não, quando ele faz a instalação elétrica ali, o que ele colocou lá, se a gente for fazer o cálculo, está dando folga. Você acredita nisso? É sério, eu já fiz esse teste de experiência. Atende bem, não vou nem falar com segurança, mas atende. Agora, quando eu pego essa pessoa e vou construir uma casa de 10 milhões, aí já não dá certo. Se eu não tiver um projeto... É porque a pessoa humilde, ela vai lá e compra o melhor. E dá certo, sabe? E dá assim, certo. Graças a Deus. É sério isso que eu falo, ainda bem. Porque senão a gente teria muito mais acidentes que a gente tem hoje vinculado à elétrica. Tanto é que quando acontece um incêndio em algum local, qual que é a primeira pergunta que vai? Foi elétrica? Pode reparar. E normalmente, grande parte é. Por quê? São obras antigas, a instalação elétrica tem que ser trocada de tempo em tempo. Então, um prazo de validade. Né? Você falou que tinha condutores rígidos, então ele tem que partir para condutores flexíveis. Vai conduzir da mesma forma, mas já está lá para trás, a gente tem que. Já está velho, está desgastado. Então, e tudo isso é natural. Você me fez uma pergunta lá, que está vinculada ao assunto, do disjuntor desarmar. O disjuntor ele atua de 2 formas, ainda vinculado à questão lá da Airfry. O disjuntor atua por curto-circuito e de forma termomagnética, eletromagnética e termomagnética. Rafael, não entendi. Então, vamos lá. O chuveiro, né? A gente falou muito de chuveiro, ficou na cabeça. A gente tem lá um disjuntor de 10 amperes. Aí, você vai colocando equipamento. É muito comum em festa de igreja, né? Você vai colocando um monte de coisa, de repente o disjuntor desarma, aí dá um tempo, você arma, depois desarma de novo. O que acontece? Enquanto isso, o pessoal está comendo. Vamos lá, igreja... festa junina, agora a festa junina, é porque a corrente vai subindo de maneira gradual. Então, 10 amperes, aí foi para 10, 10,1, 10,2, 10,3, mesmo 11, tendo o mesmo equipamento ligado. Está lá, ele está com 11 amperes. Às vezes um disjuntor vai estar passando nele ali 12 amperes. Olha que interessante, o disjuntor de 10 vai estar passando por ele em torno de 12, 11,4, 12 amperes. Ele vai levar 1 hora para desarmar. Acredita nisso? 1 hora. É muita coisa. Agora, o curto, não. Você encostou fase neutra, quando dá uma faísca no equipamento, faz aquele barulhão, o que aconteceu com a corrente? Estava lá em 10, disjuntor 10, corrente 10. A corrente, de repente, foi para 90. Ele, opa, vamos desarmar. Graças a Deus, ele desarmou. Aí entra um DPS, entra um fusível. Eu até falava, mas o disjuntor está desarmando toda hora. Eu falo, ainda bem, porque ele está protegendo alguma coisa. Não é adianta só trocar o disjuntor, que a gente já até comentou sobre isso hoje, mas é entender o processo, o que está acontecendo. Sim. Então, é isso que você falou, é o olhar clínico. Aí a gente volta naquela fala. O arquiteto, o design e o engenheiro civil, vamos pensar assim, precisa ter esse grau profundo de conhecimento que eu estou aqui? Talvez não. Mas entender o básico, vamos dividir os circuitos, conversar com o eletricista, vamos pensar no condutor correto, vamos pensar na distribuição. Aí onde a gente ainda fez a pergunta, nós estamos respondendo. Então, existe uma métrica ali. O que seria uma boa prática? De você tentar dividir os circuitos que gira em torno de tomadas, por exemplo, que gira em torno de 16 amperes. Por quê? Mas vai dar muito circuito. Mas é melhor dar muito circuito e você ter segurança do que você ter um circuito para a casa inteira. Então, de novo, uma casa muito simples,
Você coloca 2 disjuntores, um para o chuveiro e o resto para tudo. Beleza, mas são poucos equipamentos. Agora uma casa grande, apartamento de 200 e tantos metros quadrados, esquece. Você vai ter que ter vários circuitos, porque vai ligar muito equipamento, ar-condicionado e por aí vai. Por que a gente fala em torno de 16 amperes? Porque eu trabalho com um disjuntor de 20. Olha que legal. Então, eu tenho um circuito que vai para a cozinha, disjuntor de 20. Ou disjuntor de 16. Beleza. Ou um circuito que vai lá para os quartos. Então, eu tenho 3 quartos. Eu posso ligar todas as tomadas dos 3 quartos no disjuntor. Eu vou ter um outro disjuntor que são todas as tomadas da sala, do corredor. Eu vou ter tomadas lá na garagem. Então, deixo um circuito só para ele. Também que assim, não é algo complexo. É algo tranquilo. É pensar na praticidade. Uma coisa que poucas pessoas pensam, olha o que eu vou falar aqui. Disjuntor para o motor que fica lá na porta, portão eletrônico. Por que ninguém pensa em colocar um disjuntor para ele? E ninguém pensa. O C, né? Aí seria o C, pronto. Sim. Aprendi já. E o que é ótimo. E hoje eu vou aproveitar a oportunidade de falar o seguinte. Hoje a gente está... Quem que vive sem sistema de Wi-Fi em casa? Ninguém. Quem que vive sem internet? Ninguém. Então começa sem a pensar... Sem internet, sem chat GPT. Sem chat GPT que a gente estava falando, né? Hoje pensa. Eu faço parte de um grupo, aí chegou assim, gente, meu chat GPT caiu, é só comigo? Nossa Eu falei, senhora. caraca, onde nós chegamos? Olha que ponto, né? Não. E aí, em cima disso daí, por que as pessoas também não começam a pensar já ter uma rede estruturada na casa? Isso é básico. Já bola, desenvolve. Hoje todas as televisões são smart, já deixa um sistema de cabeamento para chegar lá. Já pensa, onde que vai chegar a internet lá da rua? Se a casa tem escritório, beleza. Se a casa não tem, normalmente chega na sala. Então, já deixa uma tubulação específica para trazer só o cabeamento de internet. Sim. De novo, pergunta você acha que o eletricista que vai lá simplesmente para passar a parte simplesmente, parece que é coisa fácil, mas não, né? Só um termo. Ele vai estar preocupado com isso? Não, porque muitas das vezes já está tudo pronto. Quem pode pensar nisso? De novo, o arquiteto, o engenheiro civil, que às vezes está trocando ideia com a pessoa. Ou o próprio está na parte de concepção. Está na concepção. Vamos pensar nisso daqui, o que é parte de internet, que isso vai mudar demais. Eu acho que o profissional pensa. Porque, pegar o exemplo do arquiteto. Você vai lá, o cliente fechou um contrato, inicia o desenvolvimento do projeto. Você tem a parte do briefing. O arquiteto vai entender as necessidades do cliente. Então, a parte de definição de pontos, o arquiteto faz ali. Perfeito. Eu acho que é isso que a gente está trazendo na mesa, a importância de ter um entendimento da infraestrutura. Meu foco e principalmente não pensar só no agora. Às vezes o cliente está no momento, cara, que ele não quer automatizar, por exemplo, ele não quer ter uma infraestrutura robusta no projeto, mas você já deixar de uma forma que você consiga expandir, fazer alteração. Esse que é o legal. E principalmente a internet hoje é deixar uma tubulação. Pode deixar um cabo para a pessoa levar um cabo lá da sala até chegar lá na televisão, do quarto 1, quarto 2, quarto 3, pronto. Para você não sobrecarregar demais a internet na sua casa. A gente até mudou um pouco de assunto, mas vou finalizando os disjuntores. A gente falou tanta coisa, mas daquilo que tu perguntou ficou claro? Tá, excelente. Para mim tá... expandi demais? Não, foi bem tranquilo. Porque são várias coisas que vão aglutinando as informações. Então, basicamente isso, para finalizar a questão dos circuitos. Iluminação, um circuito à parte. Tomadas, circuitos à parte. E sempre tomar cuidado, não colocar muita carga, para você não ter que ficar colocando disjuntores com valores altos e condutores muito elevados, com exceção alta. Eu acho que às vezes até essa separação, eu vou chamar de blocos aqui, um bloco de um ambiente, ou bloco de interruptor, bloco de tomada, essas coisas, eu acho que até se você fizer da forma correta, você consegue até economizar no projeto. Sim, porque aí você economiza na questão de segurança. E também na segurança. É segurança. Né? É pensar nisso, é segurança. Quando você faz um projeto bem feito, você não vai ter problema nunca com aquilo aí. A gente fala nunca, pode ser que um dia ocorra, mas você está mitigando isso, que aquele problema venha a ocorrer. Esse é o objetivo. Porque a eletricidade é segurança. Outra coisa falando também ainda de infraestrutura que poucas pessoas utilizam. Aí o cliente final que às vezes não quer comprar por conta de preço, que é um equipamento chamado IDR. Já ouviu falar? Não. Chama-se IDR porque significa interruptor diferencial residual. Esse é aquele equipamento que ele anda casado. Eu vou lembrar disso aí daqui 2 anos. Vai. Ainda bem a pessoa assiste eu novamente. Nem lembro mais o que você falou. falou. Assiste aqui, então vou repetir. Caraca. IDR.
DR. Isso salva vidas. Esse é aquele equipamento que fica no circuito que quando a pessoa está tomando choque, ele desarma. Vamos lá. Isso por exemplo, na norma é obrigado em ambientes públicos, por exemplo? Por exemplo, o parquinho tem que ter, um parquinho de criança. Você encosta ali numa grade ali, a criança vai ficar grudada tomando choque? Não pode. A gente fala criança, mas é para qualquer pessoa. Então, de novo, a questão do disjuntor que eu falei, né? O disjuntor não protege o equipamento diretamente. É claro que se der um curto, se desarma. Mas imagine a cena, ninguém quer que socorra, mas se você põe o dedo na tomada, você está tomando choque. O disjuntor desarma? Muito provavelmente não. Por quê? É uma corrente relativamente baixa que está passando por você e o disjuntor tem uma corrente alta. Ele vai achar que é alguma coisa ligada, até um celular ligado, até um liquidificador ligado ali. Agora, o IDR não. Ele monitora ali, você passa os 2 condutores for fase neutra por ele, e se está entrando 10 amperes, tem que sair 10. Se está entrando 10 e está voltando 9,5, ele, tem algum problema, ele atua. A pessoa vai tomar aquele choquezinho, mas ele vai desarmar. Segurança. Legal. Segurança. Legal. Sobre infraestrutura, muda muito quando eu tenho o projeto de energia solar, por exemplo? Não, por quê? Boa pergunta. Quer dizer, eu não sou especialista em energia solar, vamos pensar da maneira seguinte. As placas solares vão ser colocadas em algum ponto, que seja no alto da casa. Sim. Ele vai trazer um cabeamento, então vou falar que é uma instalação que já está pronta. Ele vai procurar trazer o cabeamento para deixar o mais próximo do disjuntor principal da sua casa. É isso. A parte que está Você troca a fonte da energia ali, mas tudo que vem daquele rua ponto ali continua. Tanto é que, por questão de segurança, se faltar energia na concessionária, não sei se todos sabiam disso, vou colocar sistema fotovoltaico na minha casa, nunca vai faltar energia. Não é bem assim. Tem os sistemas on-grid e os sistemas off-grid. No sistema on-grid, que é esse que fica funcionando junto com a rede elétrica externa, quando falta energia na rua, a sua casa também para de gerar energia. Por quê? Por segurança. Faltou energia. Se sua placa continuar gerando energia para você, parte dessa energia pode estar indo para a rua. E quando alguém vem fazer manutenção lá na rua, vai triscar nos condutores e vai tomar choque. Por quê? Porque tem alguma casa que está gerando energia. Então, por segurança, se faltou energia na rua, o equipamento inversor secciona. Então, isso é segurança. Então, realmente tem que ser assim. Legal. Aí você passa em infraestrutura. Se a pessoa está construindo a casa junto com o sistema solar, o que ele vai colocar? Uma tubulação própria já para descer o cabo para chegar lá no quadro principal. Então, assim, do que diz respeito ao quadro principal para dentro das instalações, não muda nada, porque ele vai vir paralelamente o que vem do lado de fora. Então, a mudança é pouco nesse aspecto, assim, né? Estou sendo bem pragmático. Que ninguém da engenharia solar me ouça e me condene ali. Não é assim, mas eu estou tentando trazer uma visão ampla, né? Porque o que está lá, a tomada, o cabo que está indo lá para a tomada do quarto não vai mudar. Sim. Não vai mudar. Toda a parte de disjuntores, essas não coisas vai mudar. Vai permanecer. O que vai mudar é o seguinte, né? Tem um equipamento, uma caixinha, que a gente chama de string box, que é a proteção para a placa. Então você vai placa solar. Para a placa solar. Então você vai vir com a corrente lá que vai vir da placa, vai passar para o string box, a string box vai vir para a parte de rede elétrica. Então, essa energia vai estar lá com corrente contínua. Então você vai ter que ter disjuntores focados em corrente contínua. Porque o disjuntor de corrente alternada é diferente de corrente contínua. Muita gente não sabe disso. Então, tem essa diferença. E aí já entra também, aproveitando a oportunidade, que são os carregadores veiculares, que a Legrand também tem. Que é o Green Up, né, que são os carregadores, que hoje está muito forte a presença dos veículos elétricos. Também tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente falou de chuveiro. A carga, o equipamento mais simples não, mas um dos equipamentos mais vendidos, vendido para carregamentos de carros, é o de 7,4 kW, que é um chuveiro. É um chuveiro, literalmente. Então, eu tenho que pensar no cabeamento dele, a segurança dele, a proteção. Tem um IDR para ele, que a gente comentou agora há pouco, porque a pessoa pode tomar um choque lá. Então, tem que ter algo fazendo a segurança. Você que é de Brasília e quiser carregar seu carro, aqui na Só Reparos a gente está instalando. Então, vamos ver, trazer. Vou ter que comprar um carro elétrico. É uma tendência forte, né? Mas não vamos entrar no mérito. Vamos vender muito Legrand aí. Com certeza. Aí a gente está no comprar um carro elétrico. Para estar vendendo o nosso Green Up e tal. Aí você tem vários modelos. Tem o Green Up monofásico, trifásico, vai depender muito do ambiente. Agora é impressionante, né? Você carregar um carro e ser a mesma coisa do que equivalente a um chuveiro, né, cara? É surreal, né? Você tem um monofásico que chega até 7,4 kW
e você tem o trifásico que chega até 21, 22. Seria mais ou menos 3 chuveiros. Sim. É surreal pensar nesse aspecto. Mas tá ali. Só que essa potência vai diluindo, né? Ela não pega essa potência máxima o tempo todo. Sim. Porque um carro elétrico, quando você faz o carregamento, seria igual a gente tá pegando esse copo e colocando água. Então, imagine a carga. Quando você está com o copo vazio, você deixa despencar aqui, né? Muita água. Na medida que vai chegando ao topo, o que você vai fazendo? Você vai diminuindo para não transbordar. Agora, imagine isso também na bateria do carro. Como ele está com a carga muito baixa, ele vai jogando. Pá, vai enchendo. Mas vai chegando a determinado ponto. Opa, calma aí. Eu vou ter que equacionar. Eu vou ter que equilibrar as cargas. Aí, o tempo começa a diminuir. Então, ele vai ficar mais demorado. Então, ou seja, para você fazer o carregamento da carga da bateria de 20% até 80%, vou dar um exemplo aqui, vai demorar aí 1 hora. Então, não vamos tomar isso como verdade absoluta, mas você tem como referência. Desses 80% para 100% pode demorar 2 horas a mais. Sim. Porque é para ele equilibrar a carga, para não ficar uma bateria mais carregada, não viciar uma mais do que a outra, para deixar tudo equalizado. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Acaba sendo... Você pega celulares hoje, você tem um sistema, né? Chega com 80%, ele dá uma... Diminui para fazer esse balanceamento mesmo. Exatamente. Legal. Então isso é importante. Rafa, em termos de infraestrutura, eu acredito que... Falamos muita coisa aqui. Você falou bastante coisa e foram coisas bem interessantes, bem legais. Vamos entrar na parte bonita, a parte que a gente vê. A parte estética, a parte visual. Que aí o cara não quer comprar um disjuntor bom ali, específico e tal, certo. Mas a plaquinha bonita lá, ele coloca. A linha bonita, ele coloca. Porque a gente é muito visual, né? Claro. Falando de linhas especificamente, assim, quais são as principais linhas? Você mostrou um pouco da Piau Plus. Piau Plus Mais. Hoje é a linha que fala para Legrand que é redundante lá o nome, viu? Hoje é o carro-chefe no Brasil, é a linha Piau Plus. É a linha que mais se vende. Hoje, pensando em linhas no Brasil, linhas nacionais, digamos assim. A gente tem aí Nereia, fazendo uma escada. Nereia, Piau Plus, Zéfia e a Piau Pop, que seria ali uma linha popular de entrada em questão a custo, mas nem por isso de menor qualidade. Mas você fala, cara, Piau Plus mais, eu já não considero tanto uma linha de entrada. É uma linha... Não, a linha de entrada seria Pop. Seria Pop. A Piau Plus mais a gente chama de linha Standard, que seria essa daí, tem uma linha padrão. E o interessante dessa linha é ela consegue conversar com instalações, vamos chamar mais simples e mais sofisticadas. Vamos chamar assim. Então, se a pessoa quer colocar automação cabeada na casa e ele quiser utilizar os pulsadores dessa linha, consegue. O que é pulsador? Pulsador seria o interruptor, como se fosse aquele de campainha, que você aperta e quando tira o dedo, ele volta. Ah, entendi. Então, só não teria o desenho de campainha. Então, a gente chama de pulsadores. Então, a gente consegue conversar muito com essa linha, com esse tipo de instalação. Tanto é que essa linha tem os pulsadores com desenho e sem o desenho de campainha. Sim. E a própria Nereia e tudo mais. Aí, que vem de fora, a gente tem a Arteor. Eu acho que a gente não separou, né, a imagem da Arteor. Não separou, mas ela é uma linha que vendida no mundo inteiro. Ela já seria uma linha premium. Já um outro padrão, falando de design, de arquitetura e tudo mais. E hoje, essa a gente tem imagem, que nós estamos focando muito, que é a linha Vinal. Se puder mostrar para nós, por favor. Foi em homenagem à Living, né? Que vocês colocaram. Olha só, tá vendo? Tá? Ou vocês fizeram a Living em homenagem a nós. No processo de brand, a gente... Cara, deixa eu olhar para a Legrand aqui para ver se tem algum... Com certeza. Mas, Rafa, eu tenho... Enquanto o Wesley coloca a imagem para gente, explica para gente a diferença, assim, ó. Porque quando você olha aqui e vê ela montada desse jeito, pô, a impressão é que é uma peça única. Mas, ótimo. Poxa, a gente que está inserida nesse mercado, a gente sabe que não é assim, né? Quais peças compõem e podem compor, por exemplo, para a gente ter esse produto final aqui? Ótimo. A gente pode vender essa linha, a Livinal. Cara, Livinal é muito bonito. Muito bonito. Pode voltar rapidamente, só para responder a pergunta na outra? Ele fez a pergunta... Aí nós deixamos doido a cabeça do editor. Só para responder a pergunta dele. Aí, beleza, vamos focar aí. Quando a gente vende esse produto, não só esse, mas várias outras, de maneira geral, a gente pode fazer a venda de 2 formas. De maneira modular, a gente chama internamente, tecnicamente, a gente chama de maneira modular, ou em conjunto. O que é o conjunto? É pegar lá na gôndola uma embalagem fechada que está do jeito que está aí.
com interruptor mais tomada. Aí o que ele vem dentro dessa embalagem? O suporte, a gente chama de suporte, que é aquela pecinha que vai lá na caixinha 4x2, onde eu vou parafusar. Aí a placa é essa parte visual, e a gente chama de módulos, que são os interruptores e tomadas. Pronto, então vem 3, é como se fosse 3 produtos em um só. Então essa é a venda em conjunto. E a gente também tem a venda modular, é onde eu vou estar pegando esses 3 elementos e fazendo a separação. Vou estar vendendo somente o suporte. A gente tem linhas e aí o suporte junto com a placa. Ali a gente já vê, né? No modelo preto eu tenho, que é o chamado de um posto, né? Aí já seria a placa de um posto. A Isso é placa. uma outra característica da placa. Sim. Então eu venho com suporte, pensando da caixinha de dentro para fora. Algumas linhas, como Zef e Pop, a placa já vem junto com o suporte, então já facilita um pouco a vida. Aí eu vou vir com a placa, aí eu vou escolher tonalidade da placa, acabamento, e isso que você falou agora. Quantos interruptores ou quantos modos eu vou utilizar ali? Vou utilizar 1, vou utilizar 2, vou utilizar 3. Eu vou utilizar 2 com espaçamento, eu vou utilizar 2 juntos. Aí vai analisar como é que eu vou fazer essa montagem lá em campo junto ao cliente. Essa flexibilidade é muito questão do uso mesmo. Perfeito. O profissional define lá. Exatamente. Poxa, os 2 coladinhos tem gente que melhor, prefere espaçado, porque se eu colocar 2 equipamentos com tomada, fica mais espaçado. Legal. Mas legal. Pensando em Legrand, eu tenho lá o carregador, falamos do carregador USB. Eu tenho um carregador USB de um posto. Que aí o carregador vem modular. Que aí a gente chama de o módulozinho, um espaço, né? Desse. E eu vou ter o carregador de 2 postos. O carregador de 2 postos, ele já ocupa um quadrado central. Então, nesse caso, eu tenho que comprar a placa que tem aqueles 2 postos juntos. Então, é o que você falou, vai depender muito do produto que eu estou vendendo ali na ponta. E eu tenho esse de 3 espaços, 3 modos para mim estar podendo fazer a utilização. Mas eu comprei o de 3, não estou usando os 3 agora. Eu vou ter que ter os acabamentos cegos, que eu vou colocar em cima de uma tampinha. Tem boa prática de uso? Por exemplo, eu posso colocar uma tomada de 20 amperes e uma tomada carregadora USB? Sem problema nenhum. No mesmo? Isso não influencia. Eu posso usar à vontade. A questão é saber fazer a divisão. De novo. Divisão você fala do condutor. Do circuito. Então, aquela tomada de 20 amperes que está ali, eu vou utilizar realmente equipamento de 20 amperes? Vou. Então, deixa um circuito só para ele. Sim. Entendeu? Mas nada impede você utilizar 3 tomadas ali. Aí a questão do bom senso de como é que eu vou levar os condutores até lá, se eu estou dividindo os circuitos. É isso. Por exemplo, a gente tem uma tomada na Piau Plus Mais que chama tomada triplex. Elas são 3 tomadas juntas. Aí, de novo, vem tudo que a gente conversou. São 3 tomadas, só que ela tem uma tecnologia chamada de borne automático. Então, por trás dela. Então, eu faço apenas um único encaixe e já alimento todas as 3 tomadas. Então, o que acontece? Se eu somar individualmente cada tomada, eu vou falar assim, nossa, são 3 tomadas de 10 amperes, dá 30 amperes. Mas calma lá. O que está por trás é um borne automático. Por norma, o borne automático não pode passar de 10. Portanto, essas 3 tomadas juntas é que devem me dar 10 amperes. Então não funciona. Calma lá, eu não vou utilizar essa tomada. Então, dependendo do equipamento, eu não posso usar. Perfeito, é isso que eu ia falar aqui agora. Então, por exemplo, eu não vou... É uma situação hipotética. Não vou colocar essa tomada triplex lá na cozinha. Porque qual é o risco da pessoa querer colocar 2 fornos? Ainda vai pegar um adaptador, porque ela é de 10, os plugs dos fornos são de 20. Ou fazer que nem eu, pegar a faquinha e quebrar, e abrir para... Agora, quando eu levo essa tomada para o quarto, do lado da cama, são 3 tomadas. O que você vai ligar ali? Um abajur, vai ligar um carregador de celular. Quando eu coloco lá na sala, vou estar ligando a televisão, vou estar ligando ali um home, ou seja, são produtos que não vai passar de 10 amperes. Aí é sempre a questão do bom senso. Bom senso conta muito nessa hora, de entender o que vai ser ligado. Então, pode se utilizar. A norma não fala nada quanto não ou sim pode utilizar isso daí. Fala as questões de cuidado de proteção. Eu vou te falar que essa venda modular é bem desafiadora. E para o consumidor fazer a aquisição também é complicado, né? Eu entendo isso, mas eu acho que a venda tem boa modular... prática e dica de como que a gente monta um orçamento assim, mais fácil? Eu não vou falar em dica, mas eu vou falar o seguinte, que a venda modular agrega valor, tanto para quem está vendendo e para quem está comprando. Para quem está comprando, porque ele vai estar levando algo que de repente ele não pensou. E para quem está vendendo, porque está aumentando o ticket médio. Por que eu estou falando isso? De novo, a questão da casa. Chega uma pessoa, está comprando a tomada. Onde você está colocando a tomada? Não, eu quero colocar lá do lado da minha cama. Poxa, que legal. Mas você vai ligar
O quê? Não, eu vou só ligar um abajur. Poxa, mas por que você não leva 2 tomadas para deixar uma tomada fixa para o abajur e outra deixar maleável para você estar colocando o carregador do celular? Mas apesar disso, por que você também não pode estar levando uma saída, um carregador USB? E tem, tá aqui, ó, deixa eu mostrar para o senhor. Deixa eu te perguntar. Então você vai conduzindo o cliente nessa experiência da compra. Sim, então a venda modular te proporciona isso. Você consegue vender produtos diferentes que ocupem aqueles 3 espaços, enquanto que uma venda em conjunto não vai te proporcionar isso. Sim. E o cliente, poxa, eu não tinha pensado nisso. De novo, o cliente tem liberdade de não querer, mas ele vai ficar com a pulga atrás da orelha. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que a gente, com essas opções, a gente tem na mão a oportunidade de personalizar, baseado nas nossas necessidades. Eu acho que te dá liberdade para fazer isso. Tu falou do carregador, já citou algumas vezes aqui. Isso. Falei várias vezes. Eu sempre fui muito cético. Em que aspecto? Na certificação e qualidade. Porque, por exemplo, eu tenho muitos eletrônicos e é uma parada que eu gosto mesmo, assim, e tal. E eu sempre compro as fontes, se não tiver, porque hoje o celular não vem mais fonte, né? Eu compro o original sempre e tal. É certificado o carregador? Eu posso carregar um iPhone, um iPad? Pode. Tanto é que a gente tem, né? Ou já falamos, o carregador USB tipo C. Por quê? Sim. Porque já é o padrão que a Apple adotou. E a gente, olha o que eu vou falar agora. Não são todas as pessoas que sabem disso. A gente tem para a linha Piau Plus+, para a Nereia, para a Livinal, que a gente vai falar daqui a pouco, e para a Arteor, a gente tem um carregador que ocupa 2 espaços que me fornece 30 watts de potência. Então eu consigo carregar um MacBook, por exemplo. Isso. Como Caracas. Ué. Então, se eu tenho a Legrand podia patrocinar no escritório da Living. Lari. A Larissa, que é a pessoa responsável aí por marketing e tudo mais. Então, é isso que você acabou de falar. Uma pessoa que lida com tecnologia, quando ele vê um produto desse, ele vai querer pôr. Porra, cara, só conectar o cabinho já tá bem mais leve, mas as fontes normalmente são pesadas. De computador, entendeu? Então, você não precisa precisar carregar só o cabo. Isso é maravilhoso. A pessoa tem um escritório, aí lá no escritório ele tem isso, na casa dele tem um escritório, ele acabou, a fonte fica só na mochila. Ele chega lá, só espeta o cabinho, então 30 watts. Eu não tenho acesso a valores, depois pode verificar e tal, mas não é um produto assim, nossa, poxa, pro perfil daquele público, para ele tá dentro do... Para quem quer uma casa mais organizada, minimalista e de não ter muita coisa... Cara, excelente. Vai vir a calhar. Aí é onde entra a questão nós aqui, profissionais, de estar mostrando isso para o cliente. Poxa, é verdade. Nós temos carregador por indução, que você coloca na base, fica bonitinho. Eu ia falar, é na parede? Ele ocupa um local ali na caixinha 4x2, você coloca o celular e vai começar a carregar. Aí você foi de certificação. Esse produto, ele é vendido no mundo inteiro. A Legrand o vende no mundo inteiro. Ele respeita normas internacionais, senão não pode ser vendido. Uma coisa que a Legrand, isso a gente pode bater no peito. A Legrand tem uma preocupação muito grande com segurança. Uma vez que se preocupa com segurança, tudo que é de norma de segurança, a gente tem que estar respeitando. Então, isso é fato. Então, a gente tem pessoas que estão envolvidas com o Inmetro, com a BNT e normas internacionais para a gente garantir a segurança. Porque a gente está lidando com as pessoas ali no final das contas. Se é uma criança, se é um adulto ou um idoso, a gente não sabe quem está lidando. Se é um leigo, se é um profissional, então a gente tem que gerar a garantia de segurança. Então, esse produto você pode colocar lá, ele vai gerar uma corrente de até 1 ampere. Então, de novo, de repente, para uma pessoa mais simples, vai olhar o preço dele, é caro. Nossa, é caro. Mas aí vamos pensar numa proprietária de salão, de beleza, de alto padrão. Imagina ela colocar um carregador desse do lado do espelho. Vai chegar uma senhora ali, enfim, que vai fazer uso ali do ambiente e vai falar, o que é aquilo dali? É para carregar seu celular. Eu tenho certeza que nesse ambiente, que é um salão de alto valor agregado, ela vai tirar um celular que vai conseguir ser carregado ali. Sim. Então, às vezes, o que essa cliente gastou ali, paga aquele investimento. A experiência. E é isso. Então, assim, e vai estar ali para todo dia todo mundo usar. Então, você, nossa, que coisa legal. Você falou a palavra legal. É experiência. Então, eu estou proporcionando experiência. Então, eu também tenho que, enquanto vendedor, eu tenho que enxergar isso para o cliente. Não é só o ato de ir lá e vender por vender, não, mas é trazer um produto legal, um produto bacana, mostrar o que ele pode ter de valor agregado, que às vezes, eu sempre já falei isso aqui, né? Ele não pensou. Sim. E eu estou trazendo essa realidade para ele. Poxa, e aí o que acontece? Ele passa a ter confiança em mim. Exatamente. Poxa, eu gostei daquela pessoa. Quando eu voltar lá, eu vou indicar, procura tal vendedor que ele te dá umas ideias legais. Aí,
Enfim, aí começa todo aquele ciclo, né? Sim, sim. Rafa, além da estética, por exemplo, você pega agora a a gente tá Live entrando na Now Live Now aqui, aqui, perfeito. que é linda, maravilhosa. Aí a gente já viu a Piau Plus, mas tem a Live Now agora. Além da estética, tem diferença de entrega, por exemplo? Bom, nessa diferença de modelo e de linha? Então agora a gente já está falando de uma linha assim, que tem uma concepção totalmente diferente. Então a primeira coisa, a gente já está vindo aqui com uma linha que é da Bitssino. Sim. Então já é uma linha premium. Hoje é a top que a gente tem aqui Isso no Brasil. é uma das divisões da Legrand? Isso é a divisão da Legrand. Então a Bitssino é a linha italiana, é a top dos top. Então a gente tem placas com pedrinha de Swarovski, placas de metal. Essa que você tem lá em Goiânia. Essa que tem pegar lá o em endereço, casa. pegar teu endereço aí, bicho. Vai lá, só pegar as plaquinhas lá já tá bem de vida. Nossa Senhora. Então a gente tem essa pegada. Então esse é um produto que ele foi concebido com tecnologias totalmente diferentes. Só de olhar, conforme você falou, já chama atenção. Quando a gente pega um interruptor convencional, o interruptor ele fica ali concentrado no meio da placa, que a gente chama só de, vamos lá, usar um touch, só para pressionar aquela parte central. A tecnologia desse produto aqui nós chamamos de full touch. Então a gente está vendo aquela barrinha ali, aquelas 3 barras que estão indicando um LED, mas de ponta a ponta, qualquer local que eu pressionar o dedo, eu consigo acionar o interruptor. E ele é mais o toque, não é a pressão. O de movimentar a gente tecla, chama de movimento basculante ou axial. Então esse aqui seria um movimento no meio, axial, e nas laterais meio que basculante. Seria esse movimento de um lado para o outro, e no centro ele seria mais central. Mas ele se movimenta, não é tipo touch. Ele se movimenta. Ele não é todo assim inteiriço. Eu apertei em cima, para o pessoal da câmera ver, apertei em cima, ele afunda todo. Não, aperta em cima, ele vai fazer esse movimento. Apertei no centro, obviamente vai estar movimentando ele com todo. E aperta embaixo, ele já vai fazer esse movimento. Sim. Mas internamente, ele consegue acionar o dispositivo e, por consequência, a lâmpada vai ficar acesa ou vai ficar apagada. Então, isso já é algo que chama atenção. O pessoal olha assim, meu Deus, que característica diferente, totalmente diferente que o produto traz. Que já é o quê? Esse produto já foi aquilo que a gente comentou. A Legrand, ela sempre quer estar na vanguarda, ela sempre quer fazer algo diferente. Então, isso é algo diferenciado. É um produto patenteado. Então, no mercado, não tem outras marcas nível mundo que faz algo dessa natureza com essa concepção. Porque, além de ser funcional, tem aparência, tem um design. E aí tem os acabamentos. Só nessa linha a gente tem 16 níveis de acabamento. Legal. Isso ali é luz, né? É o LEDzinho que fica ali por trás, exato. É questão de norma, de segurança, estética, design. Inclusive a Piau Plus Mais também tem um LED. Que fica na lateral. Na lateral. Esse aqui já é a parte frontal. Então o LED vai ser se a pessoa quer ou não utilizar, vai depender muito. Ela tem a opção de não utilizar. Tem a opção de não utilizar. Tanto é que na Piau Plus Mais ela é vendida à parte, é avulsa. Então é embalagem própria. Na Live Now, se você quiser comprar a parte, você compra. Se você já quiser comprar com módulo, você compra. Então, a experiência aqui é um pouco diferente. Isso eu já não sabia. Então, as 3 luzinhas ali é um módulo. Cada um é um módulo É modular também, a Live Now. Essa linha só vende modular. Ela não vende conjunto. Aí a pessoa tem que fazer toda a montagem da maneira que ela quer. Legal. Aqui a experiência já é bem diferente. E quando a gente for ver, alguma pessoa que for fazer uma pesquisa agora na residência, enfim, que está nos vendo, e for pesquisar a linha, vocês vão ver que ela sempre é apresentada nesse formato, na horizontal. Enquanto a Piau Plus Mais, ela estava na vertical. Depois, se alguém quiser voltar ao vídeo e reparar, por que é isso? Como ela é uma linha premium e design italiano, isso é um conceito. Então, essas linhas luxuosas que a gente traz, a gente sempre apresenta ela na horizontal. Aí as pessoas perguntam, quer dizer que eu tenho que montar o meu cliente já ia na horizontal? Falar, a aplicação tem que ser na horizontal? Não necessariamente, você pode aplicá-la na vertical, mas é um conceito que a gente traz. Inclusive, quem for vir aqui na loja, e a gente tem várias linhas nossas expostas, vocês vão ver a diferença. Todas elas estão sendo expostas na horizontal. Caramba. Essas são as 3 cores básicas, que é a preta, a branca e a sand, que seria a areia, que serão as cores centrais. Essas cores das extremidades, se você puder voltar, por favor, a antecessor. Isso. Então vamos lá. Onde eu tenho LED, são as 3 cores básicas, aquela parte central. Sim. Onde está escrito Bitssino ali na vertical, que faz uma composição do lado direito e esquerdo, aquela ali eu tenho 16 opções de cores. Tá. Por que 16 opções de cores? Para combinar com qualquer ambiente. Então a gente pega essas 3 bases, preto, branco e o areia. Exato. E aí a gente usa essa base aqui desses módulos para compor as outras opções. Nas laterais, 16 opções. Aí, se a pessoa quer algo mais discreto ou não.
Apesar que quem compra uma linha dessa quer mostrar para as pessoas, né? Quer fazer parte do ambiente, da arquitetura do ambiente. Uma pessoa não vai comprar uma placa dessa para colocar atrás da geladeira. Ele vai colocar ali nos principais pontos da residência e tudo mais. Eu já ia falar que o cara de 10 milhões compraria, mas Porque pelo aí, jeito não, que ele tá economizando eu do concordo com disjuntor, você. Mas esse eu acho que não foi culpa dele lá, não. Poxa, não foi culpa dele, não. Não foi culpa dele. Eu acho. Quero acreditar que não, mas tudo bem. Aí a ideia dessa linha é essa. Então, a primeira coisa é chamar a atenção pelo design, pela característica construtiva que a linha tem. O segundo e opção... sob essa estética, tem algo que diferencia? Tudo nela. Sob. Tudo. Lá, tipo, a conexão do condutor. Não, isso é a parafuso atrás, não vai mudar. Mas o que vai mudar? O próprio conceito da placa, isso já rompe vários paradigmas, realmente chama muita atenção, que é o full touch, você pressionar em qualquer ponto. Aqui a gente não vai conseguir mostrar, mas nas laterais ela tem um quadrado, e esse quadrado ele se movimenta. Por quê? Quando você fixa na parede, a gente olhando aqui de frente, é como se ela estivesse flutuando. É como se fosse uma borda de piscina infinita. Então, essa parte frontal que a gente está vendo não está encostando na parede. Ela tem uma outra estrutura por detrás, essa sim encosta na parede. Então, você está vendo que a gente acha que interruptor de tomada é simples, mas não é. Consegue falar muita coisa nesse aspecto. Então, o design dela realmente é um conceito diferente. Tanto é que está escrito ali, é um ícone de design. Realmente é algo que veio para romper. E prosseguindo na fala, está falando agora conectado, que é o segundo ponto onde a gente pode entrar, que é essa linha, eu posso trabalhar ela tanto com sistemas convencionais, como eu posso trabalhar hoje, porque está muito forte, com casas conectadas. Então, muita gente fala o termo automação, eu vou tentar usar o termo conectado. Eu acho que até esse bloco, a gente chega num ponto... Antes de falar sobre automação, a gente vê muito profissional, decorador, arquiteto, utilizando essas peças como elemento na decoração mesmo. Exato. Né? Então, é a importância, né, de cara, você ter o acesso a isso, Exato. Saber principalmente que existe, como funciona, o que pode agregar de valor dentro do projeto. Mas, cara, a estética é muito relevante nesse caso. Né? E eu acho que essa linha traz muito esse apelo estético e pô, já vi arquiteto, a gente pega projeto constantemente, né, aqui na loja. E muito arquiteto utilizando porque, cara, às vezes... É diferente. A experiência visual do arquiteto e do cliente é outra. Quando a pessoa vê, fala assim, meu Deus, o que é isso? Eu quero ter isso. Que realmente é algo diferente. Não tem nada que se compare a isso. Sim. É isso que você falou. Só um detalhe, essa linha, para quem está nos ouvindo, ela não tem o formato 4x4. Por questão de concepções até europeias, ela tem um formato 7x2. E por que ela não tem 4x4? Se eu fosse colocar as duas um lado da outra, eu não ia conseguir ter essa tecla. Ia ficar uma tecla sobre a outra. Sim. E aí, quando a gente tem um 4x4, a gente trabalha com 6 módulos. Então, para trabalhar com 6 módulos, a gente estendeu ela, fazendo 7x2, que ficaria 6 módulos ali. Então, a quantidade de módulos é o mesmo. Então, só tem que tomar esse cuidado. Então, essa linha é uma linha muito de projeto. Mas aí a caixinha embaixo lá da infraestrutura é diferente. Inclusive, a Legrand vende, que é própria da linha com a caixa 7x2. Ela é mais alongada. Aí foi o que eu acabei de falar. É uma linha muito de projeto. Que aí entra muita questão... Eu ia comentar isso. Eu acho que da Lari, a gente tem aqui o consumidor final não teria esse... Não, assim, o que acontece? Muitas das vezes, infelizmente, quando o cliente vem procurar o acabamento, já está lá no final. Aí, às vezes, em algum ponto ou outro, ele não vai conseguir colocar uma caixinha, porque lá já tem uma 4x4, ele não quer quebrar, já passou os condutores e tudo mais. Mas quando a gente consegue pegar lá no início da obra, trocando ideia com o arquiteto que está fazendo o projeto, perfeito. A gente consegue já trazer, ornamentar, colocando as caixinhas apropriadas, a gente consegue fazer um acabamento legal. Então, assim, dá para atender lá na obra no final? Dá, com as devidas observações, a gente consegue fazer isso. E, obviamente, o ideal seria pegar ali no início. Mas a gente consegue atender bem essas necessidades. Rafa, a gente começa falando um pouco da Legrand. Sim. Aprofundamos um pouco na parte de infraestrutura, das boas práticas, da importância de entender a norma e tal. Começamos falando das linhas, do senso estético, da qualidade, né, de todo esse conceito.
Agora, queria entrar contigo num assunto que hoje está em voga. Tá né? na moda. Tá na moda, que é a parte de automação. Sim. A gente está cada dia mais preguiçoso. É. Né? Eu A gente mudei quer de conforto. apartamento e o fato de ter uma tomada do lado já é ótimo, já é uma automação importantíssima para mim. É o que a gente falou, alguém concebeu um conceito que ele tinha que ter uma tomada. Isso é tão engraçado que, em cima disso, muito tempo atrás eu entrei num prédio, estavam entregando a obra de um prédio, isso há muitos anos atrás. E aí eu fiquei olhando assim para o ambiente e tal. Acho que, se não me engano, acho que era o quarto, seria o quarto de casal. Aí eu falei assim, o engenheiro estava comigo, só perguntei para ele, né? Não falei, ele só estava ali já na parte final da obra e tal. Onde você vai colocar o armário, o guarda-roupa? Ele falou, vou colocar nessa parede. Eu falei, legal, e onde você vai colocar a televisão? Aí ele falou, é mesmo. Eu falei, a tomada de antena está no mesmo lugar que você vai colocar o guarda-roupa. Então assim, poxa, já estava pronto o prédio, não tinha como fazer nada. Por que ninguém lá atrás... Aí eu fiquei assim, mas aí eu vou pegar, abrir o guarda-roupa, deixar a televisão, vou fazer um raso aqui. Então, assim, foi simples, não é isso? O cara já tava pensando lá na frente. Pô, a moda é ter TV dentro do guarda-roupa. Eu fiquei assim pensando, tá legal. Então, assim, foi uma situação simples. Por que alguém lá atrás não pensou nisso? Ou talvez nem... Por exemplo, assim, esse quarto não foi projetado para ter uma televisão, então não deixava lá o local para antena, porque o guarda-roupa só tinha aquele local para ficar, ou seja, eu matei. Não, ele já estava na era do streaming, que não ia usar... só o celular e o tablet e tal. E a própria TV com a rede, né? Entrando nessa parte aí das casas conectadas. Eu vou tentar dividir o seguinte... quando eu A Legrand olha para isso especificamente, de Sim. conectar cada vez mais, de simplificar, porque fazer automações residenciais... Hoje a gente já sabe que tem, cara, muitas empresas que estão olhando para isso e tem sido cada vez mais fácil, né? É simples, por exemplo, eu coloquei no quarto da minha filha uma lâmpada que ela, pela Alexa, ela liga, desliga. E conversa e bababá. Dá bom dia e a Alexa responde bom dia e segue o fluxo de acordo com a automação, a palavra que a gente configurou lá para ela e tal. A Legrand olha para isso de simplificar essa automação e tornar ela... Dá a liberdade pro morador. Pro usuário, sim. É onde a gente entra na questão das casas conectadas. Eu quero deixar um parênteses aqui, que eu acho que isso é importante. Existe aquela automação cabeada, que a pessoa tem um quadro de distribuição específica, que está levando cabos para toda parte. Cada interruptor tem um cabo ali que trabalhando com 24 volts, enfim, usando pulsadores na casa inteira para controlar a automação. Essa, na minha visão, não vai deixar de existir. E aí, o que a gente está trabalhando com a linha Livinal, e aí o que você falou, que várias marcas, não só a Legrand, vários players do mercado, que são as casas conectadas, em que a gente utiliza a instalação convencional. Aí entra a questão de estar facilitando. Então, o cliente comprou Livinal, instalou hoje na casa dele, ótimo. Se ele quiser fazer alteração para a casa conectada daqui 1 ano, 2 anos, ele faz facilmente. Aí já vou ter dando dica agora para todas as marcas. Como é que a gente faz isso? Qual que é a única alteração elétrica? Repito, qual que é a única alteração elétrica? Nos pontos que for um elemento conectado, eu tenho que levar um condutor neutro. Para deixar mais claro. Suponhamos que aqui seja um interruptor. Condutor neutro é aquele fiozinho, normalmente é verde e amarelo. Que é o azulzinho lá. É azul? Azulzinho. Suponhamos que aqui é um interruptor. Ah, não. Verde e amarelo é o terra. Então, eu estou vindo lá do quadro, aqui a minha mão é o quadro de distribuição, e aqui seria a lâmpada. Pronto. Quadro de distribuição, o interruptor e a lâmpada. Então, eu saio com a fase, tecnicamente nós chamamos de fase, vem até o interruptor. Então, desceu um cabo. Então, imagine que tem uma tubulação, chegou no cabo. O condutor que sai do interruptor, a gente tecnicamente chama de retorno. Então, vai um cabo até na lâmpada, e na lâmpada eu vou estar voltando para cá, que seria o neutro. Então, imagine aqui o caminho, né? Meus dedos aqui seriam os caminhos. Pronto. E aqui por cima, o neutro. Ok. Isso, qualquer instalação elétrica é assim. Peguei esse elemento, o tornei conectado. Tudo bem? Peguei uma peça nossa, tornei conectado. A instalação elétrica permanece. O que eu tenho que fazer? Eu tenho 2 condutores descendo aqui. Eu vou ter que pegar um condutor neutro e fazer ele chegar aqui. É isso. Não sei se ficou mais claro para quem está nos vendo. É isso. Você comentou lá atrás. Então, se eu assim, olhando para
não estou falando de marca aqui. Se eu pegar uma placa, que é aquelas placas conectadas, Perfeito. eu preciso fazer Esse isso para neutro. ter uma segurança. 90% tem que ter o neutro. Então, as pessoas querem deixar preparado. O cliente está colocando a casa livinal. E nesse momento ele não está colocando a casa conectada. Você mais ou menos sabe onde vai ser os pontos de interruptores conectados para acender o sistema elétrico, ou acionar as lâmpadas e tudo mais. Então, naquele ponto, já deixa um condutor neutro passado. Pronto. Sim. Daqui 6 meses a pessoa só vai lá e substitui, já está pronto. Então, essa é a preparação pensando em casa conectada. Sim. A preparação para automação aí é totalmente diferente. Não vou nem entrar nesse mérito aqui na nossa conversa. Tá. O que a gente tem que tomar cuidado hoje em casas conectadas? Existem basicamente 2 tipos de tecnologias. Eu vou tentar tomar um cuidado aqui para não... eu não quero estar desmerecendo ninguém, enaltecendo ninguém. Eu vou tentar ser bem imparcial no que eu vou falar aqui agora. Que eu acho que isso é muito ético. O negócio é ético nesse aspecto. Tem uma tecnologia que é o Wi-Fi e tem a tecnologia que chama-se Zigbee. Zigbee. Que vem lá da questão das abelhinhas mesmo. Z, que é o som que as abelhas fazem, e Bee, você que é da área de letras aí em inglês, Bee, que seria a abelha, e Z, que é o som. Então, fez Zigbee. São tecnologias de conexão diferentes. O Wi-Fi é que a gente já está acostumado. Então, essa lâmpada que você colocou no quarto da sua filha, com certeza é uma lâmpada Wi-Fi. Não vamos entrar aqui em mérito de marca. Então, você tem essas 2 tecnologias. Aí, o cliente tem que tomar cuidado, e quem está trabalhando, ofertando isso também para o cliente final, qual tecnologia que você vai utilizar? Qual vai te gerar mais confiança? Eu vou focar nessa palavra confiabilidade. Porque os sistemas Wi-Fi, dependendo das marcas, dependendo das linhas, ele perde essa conexão. E quando você perde a conexão, se for uma pessoa leiga, para ele abrir um aplicativo, reconectar, dá um pouco de problema, passa um pouco de raiva. Sim. Não estou nem falando da Alexa. A Alexa, ela desconectar só quando faltar a internet. Porque o sistema ali é muito robusto, né? Já volta, conecta, quase não dá problema nesse aspecto. A gente fala Alexa, mas tem o Google e também tem a Siri da Apple. Então, quando a gente vai para um sistema que utiliza a tecnologia Zigbee, a confiabilidade ela é maior. Então, como a Legrand preocupa muito com isso, o nosso sistema utiliza-se Zigbee. No Zigbee, a gente cria uma rede chamada rede Mesh. Então, imagine que cada um dos meus dedos aqui seja um interruptor que está em um cômodo diferente, tá? Se fosse Wi-Fi, e aí vamos supor que meu equipamento está aqui, ó, minha Alexa, alguma coisa está aqui, minha rede, meu modem está aqui. E aí eu tenho aqui, pensando numa casa, a sala, os quartos e a cozinha fica lá no fundo, né? Normalmente essa disposição. Então, eu vou mandar um sinal para acender essa lâmpada. Se for Wi-Fi, ele vai pegar o sinal de Wi-Fi aqui do modem e vai tentar chegar com ele até lá. Aí eu vou ter um monte de parede, de repente durante o dia eu coloquei um espelho. Então, tudo isso pode prejudicar chegar o sinal no Wi-Fi e de repente essa lâmpada ou esse circuito não vai acionar. Na rede Zigbee, quando a gente está falando de Legrand, a gente cria uma rede Mesh. Aí o equipamento está aqui, está criando a rede, e ele vai mandar o sinal para a última lâmpada. Só que o que ele faz? Ele vai mandando o sinal individualmente. Você quer a lâmpada que eu quero acender? Não. E ele replica o sinal. Então, ele vai replicando. Então, se eu tenho barreiras, eu encurto. Então, esse sistema ele precisa desse roteador interno. Então, da mesma forma que você cria uma rede na sua casa... Mas eu não preciso pagar nada para a Legrand. Eu comprei Não, você vai comprar o equipamento, né, que a gente chama lá de gateway. O Start Kit é o conjunto, mas o equipamento que cria a rede chama gateway. Então, é a mesma coisa do modem. Para você ter internet na tua casa, você contrata, ou você compra o modem, ou contrata a operadora, ela já te traz ali o modem, né, como data. É a mesma coisa, você vai estar comprando o gateway, o kit Start, que vem com o gateway, e esse gateway que cria essa rede Zigbee naquele ambiente. E aí o nosso produto, não vai dar para a gente aprofundar muito aqui, mas vou tentar passar as principais informações, eu posso colocar até 100 dispositivos conectados com esse gateway. Quais são as possibilidades quando você fala de dispositivo? Eu comprei, né, esse gateway. Perfeito. O que a gente faz na Legrand? Aí os interruptores são todos isso aqui e tal. Mas, cara, eu quero ligar esse interruptor. Aí eu conecto uma Alexa, conecto uma Siri. Então, vamos por partes. O que a gente consegue fazer na Legrand hoje com casa conectada? A gente consegue controlar a iluminação, acender e apagar e dimerizar. Então, obviamente, a dimerização tem que ser com lâmpadas apropriadas para tal. Eu consigo controlar a persiana.
subir e descer, mas percebendo que tem que ser com corrente alternada. Mas para o comando de voz eu preciso ter um... Vamos chegar lá ainda. E Tô apressado. isso é o nosso produto. Não, isso é ótimo. E também posso estar controlando tomadas. Então, eu vou fazer uma tomada, fazer ela virar conectada. E aí eu pergunto sempre para as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de dar um treinamento nesse assunto. Quando você está vendo uma tomada, o que você acha que você vai ligar? Aí muita gente fala assim, vou ligar o ar-condicionado, vou ligar a televisão. Eu falo assim, legal, eu quero que vocês falem isso, eu quero que vocês errem dessa forma do que acertem no chute. Então, vamos lá. Quando eu tenho na Legrand uma tomada conectada, não quer dizer que eu vou necessariamente ligar um equipamento. Vou te explicar. E para quem está nos ouvindo também. Eu tenho uma tomada conectada nessa televisão. Então, a tomada que ela está aqui por trás é uma tomada conectada. Quando eu for acionar a tomada, eu estou energizando. Ou seja, eu energizei a televisão, mas eu não liguei. Eu não entendi. Eu vou ter que pegar o controle, apertar o botão de liga. Eu só fiz a luzinha vermelha ficar acesa. Ficar acesa. Entendeu? Sim. Então, uma televisão eu não consigo ligar. Agora, eu posso ter um abajur. O abajur já posso deixar lá a chavezinha na posição ligada. Então, toda vez que eu energizar a tomada, vai ligar a lâmpada ou vai apagar. Então, Perfeito. depende do produto, certo? Então, isso que a gente traz. A gente tem, está sendo homologado pela Anatel, o nosso escritório lá em São Paulo já tem um produto que eu controlo já o ar-condicionado. Fica na parede, muito bonito. Ele já manda o sinal para o ar-condicionado, aumenta a temperatura e tudo mais. Ainda a Anatel não homologou, mas tá para qualquer momento está para sair. Mas já lá em São Paulo tem funcionando, na cor preta e na cor branca. Então, basicamente, a gente faz esse controle. Como que eu faço os controles? Então, eu controlo esses elementos. Como que eu controlo esses elementos? Controlo pelo aplicativo, que é da Legrand. Isso é importante ressaltar. É a Legrand que desenvolveu, a empresa chamada Netatmo. Se alguém pesquisar, vai entrar no site lá na Europa. É uma empresa que a Legrand tem, que ela comprou justamente para fazer todo esse desenvolvimento. Chama-se Netatmo. Então, eu tenho um aplicativo com todos os cadastros, fica no banco de dados da Legrand. Então, por lá eu consigo fazer todo o controle. E, obviamente, pelas assistentes de voz, o nosso equipamento, o nosso aplicativo é vinculado a eles. Então, eu vou lá dentro da Alexa e puxo o aplicativo nosso. Pronto. Então, eu posso fazer acionamento tanto pela Alexa, pelo Google e pelo Siri. Então, a gente tem essa parceria, porque não é qualquer empresa que faz parceria com a Apple. Uhum. Então, nosso elemento consegue se interagir com a Apple, porque a Apple você consegue criar uma rede interna. Então, mesmo que falte internet, isso é importante que eu vou falar. Faltou internet, eu estou com o celular na mão. Vou pegar o aplicativo, não vai funcionar, porque o aplicativo está mandando informações para a nuvem. Então, agora, faltou internet e eu tenho essa rede criada pela Siri, ali, pela Apple, eu consigo funcionar um monte de elementos. Essa é a vantagem. Desde que o sistema seja Zigbee. Faltou sinal, faltou internet. O meu sistema eu consigo funcionar com a rede Zigbee? Perfeitamente. Perfeitamente. Sim. Sem problema nenhum. Essa é uma das vantagens do sistema Zigbee. Então, vou apertar aqui o botãozinho, vai acionar a lâmpada. Eu tenho cenários, não vou perder os cenários, coisa que se fosse um sistema Wi-Fi, pode ser cenário que você cria situações de tipo, eu tenho 3 lâmpadas aqui na sala. Um cenário é acender uma lâmpada. O cenário é acender a lâmpada 1. O outro cenário é acender a lâmpada 2. O outro cenário é acender a lâmpada 3. Então, eu consigo fazer esses cenários de acordo com o ambiente. Eu vou receber visita, vou fazer uma leitura, fazer um jantar, enfim. Então, eu consigo fazer até 8 jantar cenários. Romântico. Aí então, ela... Ou você já deixa... Aí, olha que legal. Você pode criar esse cenário no nosso produto. A gente tem um limite de 8. Mas eu posso criar esse cenário jantar romântico na Alexa. Na própria Alexa. Só que se faltar internet, naquele momento você não tem como funcionar, porque não está no nosso produto, está lá dentro da Alexa. Se faltar internet, a gente não sobrevive, cara. Hoje tá respirando? Então, mas assim, se a gente for parar para pensar, a gente fosse bem frio hoje, são poucas vezes que falta internet assim, nas casas. Né? É claro que, de repente, da região, uma região ou outra da cidade, falta mais, enfim. Mas, de maneira geral, qual foi a última vez que faltou internet na tua casa, assim, que você lembra? Uns 10 dias. Eu não vou falar a operadora, não. Eu podia falar e queimar, né? Porque mas, por exemplo, na minha casa eu tinha uma operadora que faltava constantemente. Já tem, acho que uns 2, 3 anos que eu mudei. Mas acabou o problema. Os caras são mais de boa, né? Não quero, não. Então, assim, melhorou substancialmente a operadora. Então, já acho que, sei lá, deve ter uns 4, 5 meses que não falta internet. Tu tá usando a do Elon Musk lá, né? Não.
Nessa ainda não. Então, é importante a internet, mas, enfim, dá para ir contornando. Eu acho, né? em termos de confiança, é o que você falou, assim. Eu acho que esses Confiança. sistemas Confiança. traz essa confiança de que é o que a Apple faz, né? Cara, o meu ecossistema simplesmente Acabou, funciona. Entendeu? E aí, o que acontece? A gente vê que tem várias marcas no mercado que também traz essa concepção de casa inteligente, casas conectadas. Qual que é o diferencial da Legrand para essas outras? Essas outras, eles estão vendendo uma tecnologia, estão vendendo ali, obviamente, o interruptor touch e tudo mais, só que o importante para eles não é aquela parte visual. Tanto é que você vai ter 10 marcas, praticamente a parte visual é a mesma. Se você for puxar na sua memória aí, é tudo igualzinho. Eu estou vendendo a tecnologia que está ali por trás, que ninguém vê, que vai ficar lá dentro da caixinha. A Legrand é o contrário. A minha preocupação principal é com a estética do produto. E se o meu cliente quiser, eu posso tornar a casa conectada. Então, essa é a diferença. Sim. Eu estou vendendo primeiro, obviamente, ali a estética do ambiente. E casada a isso, a casa conectada. Então, se o cliente tem a condição de ter casa conectada, é um cliente que consegue ter essa linha, ele vai casar os dois mundos. É muito um caminho do que as marcas tradicionais fazem, né? Elas vão acoplando essas novas tecnologias ao produto sem perder a essência e sem perder aquela experiência inicial que foi desenhada para isso. É isso que a gente quer. Entendeu? Essa linha Livinal já tem todo esse conceito. A Arteor, então, para quem está nos ouvindo e vendo, a Arteor, dentro em breve, também vai ser lançada a casa conectada para ela. Então, vai ter as mesmas tecnologias que eu estou falando aqui, vai servir para ela. E também está para chegar esse sistema da Livinal para ser integrado com as automações cabeadas. Porque são os dois universos, não vai deixar de existir. Sim. Então, que vai vir com a linha My Home, talvez algumas pessoas já conhecem. Então, aí a gente vai ter os pads, os keypads, os touchzinho, que vai conversar lá com esse outro sistema XYZ, não vou entrar em detalhe de marcas, para poder fazer a parte cabeada. Então, assim, a gente vai estar nos dois universos, uma casa conectada convencional e uma casa com sistema cabeado. Então, deve para ser lançado aí até o final do ano, já vai ser lançado aqui no Brasil. Lá fora já tem. Inclusive, a gente também vai trazer, nesse mesmo formato aí, a Alexa. Então, você já vai colocar na caixinha 4x2 a Alexa. Você já vai estar conversando com a Alexa, em vez de você ter a Alexa... Na própria caixinha? Na própria caixinha. Já vai estar... Se você for Mas vocês fecharam parceria com a... O pessoal lá já tem. Já tem. Já tem? Já tem. Só não está aqui. Não está no Brasil. Já tem. Então, você já fala Alexa ali, já dentro da parede ali. Porque a Alexa é simpática, mas, tem um cabinho dela que é... ali já vai estar embutido, né? Então, assim, já tem isso. Estamos só esperando chegar aqui. Caramba, que legal. É muito massa. É a experiência do usuário. É isso. Sim. Porque, assim, mesmo que você tenha um aplicativo, você tem um tablet aqui, mas imagine a cena. Você vai ficar pegando o tablet para mandar acender a lâmpada? Assim, vamos ser bem sérios, não vai, né? Às vezes o tablet vai estar lá escondido, vai estar lá... O sistema da Apple aí tem no tablet, na TV e tal. Aí você tem que ir lá e ficar... tem as automações com a Siri e tal. Você quer chegar mas e eu falar, acho que a experiência... Você quer isso, né? Você, acende a luz e tal. Aí, não quer? Não, calma, pega lá aí. Poxa, não que você não vai fazer, mas você não vai ficar fazendo isso o tempo inteiro. Sim. Talvez vai ser menos vezes do que você tá usando ali a Alexa ou a Siri, enfim. Siri, acende a lâmpada, tal. Ok, Google... Enfim, deve estar um monte de gente pipocando, falando Alexa aqui o tempo todo. Tá baixando o volume, ele tá acionando as Alexa que tá lá. Eu tenho na minha sala, no escritório aqui, aí às vezes tem uma reunião que a gente faz que tem uma Alexa. Aí quando eu falo, aí ela ativa. Aí fala boa tarde, bom dia, boa noite. Aí eu tenho que, bem lembrado, eu vou mudar o nome, porque dá pra ser Alexa e Echo, né? Aí eu vou mudar pra Echo. Dá pra... Só que a gente acostumou falar Alexa, fica tão mais prático como no dia a dia, enfim, né? Mas é uma diversão barata. Você, Alexa, faz aqui, não sei o que oração. Eu acho que além da diversão tem realmente a praticidade, né? Acho que esse tipo de produto, o que a gente falou aqui de automação e da casa conectada, traz essa facilidade. E muito além disso, né? Essa acessibilidade. Porque, tem quantas pessoas que tem algum tipo de problema, né? Perfeito. E que,
locomoção levantar interna para dentro da desligar a luz, casa. levantar para, sei lá, Exatamente. colocar alguma coisa na tomada, ligar algum equipamento. Então, A ideia importante. é facilitar a vida da pessoa, seja no seu dia a dia, seja no trabalho, seja no escritório. Nós estamos facilitando a vida demais do jovem, pô. Isso é um problema. Isso é um problema. Vai gerando aquela comodidade ali. O controle remoto já fez isso lá no passado, né? Vou ficar aqui, não vou nem levantar para trocar ali o de canal, né? Mas a gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Aí não pode parar. É surreal o que nos espera aí nos próximos 5, 10 anos. Porque... a tecnologia, ela vem e não vai retroceder. Não vai ter. Então, a gente tem que acompanhar e a gente tem que ter consciência, enxergar como é que a gente vai utilizar ela da melhor forma possível para não ser um escravo. A gente não pode ser escravo dela, tá? Para nos ajudar, para ser um aporte. Como é que eu vou usar isso da melhor maneira possível para me desenvolver? A gente fala que na indústria, quando a automação chegou, ela veio com o conceito de dar liberdade ao homem. Mas de que forma dar liberdade ao homem? Porque ele é o ser pensante. Então, eu estou automatizando aquele processo. Ou seja, eu vou ficar menos tempo ali. Então, agora eu posso utilizar minha cabeça em outros locais. Desenvolvimento de outros equipamentos, desenvolvimento de outros produtos. Então, essa foi a ideia. Então, não é ficar ali apagando incêndio da automação que eu desenvolvi. Ela vai se desenvolver, vai ocorrendo. Então, só que é o que eu comentei, a gente não pode ser escravo disso. Né? Deixar agora ficar só dependente dela para fazer tudo. Aí não dá. Não fica Rafa, que conversa maravilhosa. O papo foi excelente. Eu não sei nem quanto tempo deu essa conversa. Eu aprendi pra caracas. Cara, já tem quase 2 horas já de... Sério? Sério, de conversa, assim. Pô, a gente ficaria... E se a gente entrasse aqui no papo de música, a gente ia ficar mais umas 2 horas. Mais um tempinho aí conversando, trocando ideia, né? Mas antes de terminar... Como que as pessoas te encontram, se elas podem te encontrar, né? Se você responde em algum canal digital, legal, como que encontra a Legrand? O que acontece? Hoje, assim, na Legrand, as nossas funções são muito bem divididas. Então, a minha função é dar... Então, tu tem um social media só para você, né, cara? Não nesse aspecto. Não sou nesse ponto, não. Eu acho que eu vou para Legrand, vou sair dali. Bem-vindo lá conosco. A minha função é dar treinamentos. Então, onde eu dou treinamentos? Eu dou treinamentos onde já tem os nossos produtos. Então, são os clientes que nós atendemos. Eu não faço a parte comercial. Quem faz está aqui a Lari, já comentou. A Lari. Está atrás das Ela não câmeras. quis sentar com a gente para conversar. Pois então, tudo bem. Então, ela que é a parte comercial. Então, o que acontece? Onde tem produto Legrand, ou vai ter um agente direto nosso, ou vai ter um representante. Sim. Então, fala assim, olha, quem que vende para cá para o Legrand? Eu quero ter contato, eu quero saber mais informações de produtos. Vai estar entrando em contato com o representante, ele vai fazer esse filtro, a Lari vai fazer um filtro, para poder estar chegando até a gente, e depois a gente faz esse trabalho de fazer consultoria. E aí a gente tem o saque. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que nós, eu no caso, eu mais os meus colegas que têm a mesma atuação do que somos o saque. A gente não é o saque. A gente está ali para apresentar o produto, divulgar. Instalou o produto, deu um problema, já não é comigo. Aí Entendi. A gente tem que estar orientando. Então, assim... Tu tá na parte boa, pô, só de conversar. Nada. É mostrar a qualidade dos produtos, é mostrar como eles podem ser Eu acho que o papel aplicados. é muito importante. Eu acho que todos, né, quando a gente fala de indústria, você ter essa separação e organização, de um lado levando conhecimento, do outro lado bem direcionando da melhor forma de uso. É uma ferramenta que a Legrand tem. Então, a gente é um instrumento de trabalho, por quê? Tirar a dúvida. A gente chega em ambientes que... tem vendedor aqui que trabalha com a Piau. Nem fala Legrand, fala Piau há 20 anos. Mas eu não sei Eu só falava Piau, pô, até hoje cedo. Eu sempre falo no treinamento, eu não sou dono da verdade, nem quero ser. A gente está aqui para aprender. Então, mesmo que chegue uma pessoa que está ali há 10, 15 anos que já vende interruptor de tomada, uma informação, um elemento que eu pergunto, às vezes a pessoa não sabe. Mas aquilo ali valeu o treinamento inteiro. Sim. Então, a gente tem sempre algo a aprender. E a gente está junto ao cliente, junto ao consumidor, é tirar essas dúvidas. É fazer eles enxergar características diferentes do produto. Igual a gente está aqui conversando. O tempo todo a gente foi trazendo isso para o contexto do dia a dia. Então, esse é o meu objetivo. Legal. Mostrar a marca, defender a marca, a qualidade dos nossos produtos, instruir os nossos representantes, que eles também vão ser a pessoa que vai estar fomentando a venda. Mas por que eu estou vendendo interruptor assim e tal? Não, por conta dessa característica. Então, assim, é algo que eu tenho de mostrar os nossos benefícios, as nossas qualidades, os nossos diferenciais. Legal. Rafa, obrigado pela conversa. Eu que agradeço mais uma Seja vez. sempre bem-vindo ao Vértice Cast. A gente pode marcar outra conversa aí para aprofundar em alguma frente específica. Claro. Muito obrigado mesmo. De repente falar um pouquinho exclusivo só de Livinal. Né? Exatamente. Aí a gente pode detalhar os produtos aqui, mostrando.
Mas eu agradeço imensamente a oportunidade, tanto eu enquanto pessoa, Rafael, e também enquanto Legrand, porque a gente está aqui representando a Legrand. Legrand também fica muito feliz em fazer parte desse ambiente e que as pessoas que estão nos ouvindo possam aí absorver um pouco desse conhecimento. Realmente foram vários assuntos, mas a gente está aqui, o pessoal daqui nos conhece, né? Tem a própria Lari mais uma vez falando no nome dela. Então, estamos aí abertos para estar recebendo as informações, tirando dúvida depois. E realmente foi um prazer. Então, um abraço virtual para quem está de longe aí. E um abraço aqui, muito obrigado. Obrigado, o papo foi muito bom. Obrigadão mesmo. Gente, você que está assistindo até aqui, deixa seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Você encontra o VérticeCast tanto no YouTube quanto no Instagram, no TikTok, em breve no Spotify, no Apple Podcast. E lembre-se de nos acompanhar porque vai ter muito mais conversas tão boas quanto essa aqui com o pessoal da Legrand. Muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.